Sejam muito bem-vindos ao Podtera, o podcast da Tera Telemedicina, e hoje é um dia muito especial. Eu tô aqui com meu amigo Alessandro. Tudo bom, Alessandro, César? demorou por conta das nossas agendas, muito trabalho, mas graças a Deus o dia chegou. É isso aí, Tô animado. também. Quero saber, tá preparado para compartilhar todo o seu conhecimento conosco? Sim, primeiramente, mais uma vez aí agradecer o convite. É um prazer estar aqui contigo. Com certeza vai ser um papo rico e conta comigo. O que eu tiver aqui é para compartilhar. Beleza, eu tô preparado então tô aqui com várias perguntas para você, Alessandro. Bacana. Meu amigo, você tem uma jornada incrível, passou por diversas empresas, você foi vice-reitor financeiro da Uniswan, foi CFO de empresas como PayLivre, InChurch. Hoje você vem investindo seu tempo a ajudar empresas de pequeno, médio porte a ter uma saúde financeira mais saudável. Então, eu acho que faz muito sentido eu começar aqui perguntando para você o seguinte: quando o empreendedor começa ali o seu negócio, ele pensa ali em criar sua clínica ou já está ali operando, muitas pessoas elas se identificam com a área administrativa e com a área financeira. Então, eu quero focar agora nessa pessoa. Com base na sua experiência, qual é a jornada que você entende que ele tem que percorrer para ter uma vida ali empreendedora de sucesso? E eu gostaria que você já emendasse respondendo o que é a gestão financeira para uma empresa. Beleza, vamos lá. Pergunta ampla, mas é muito, muito interessante. O que eu vejo pela minha experiência, né, e falando um pouquinho dessa questão da jornada? Eu entendo que a parte de uma empresa como um todo, ela tem praticamente 3 grandes pilares, né, no que eu percebo aí por essa jornada. O primeiro, focado em vendas. O segundo, focado em entrega. E o terceiro, focado no controle, na administração do negócio. Então, um pilar desse sem o outro, ele não vejo muito futuro com sucesso. Porque não adianta eu ter uma empresa que eu consiga ter uma boa venda e beleza, eu vou trazer novos clientes, novos negócios, mas eu não consigo entregar bem com qualidade, né? Isso não vai ser sustentável. A mesma coisa se eu tiver um bom time de entrega, né, bons técnicos para fazer o negócio acontecer, mas não tiver um porta-voz onde traga novas oportunidades, novos clientes, esse negócio também ele não vai ter, né, muito de longo prazo. E, ao mesmo tempo, o controle, planejamento, gestão financeira, administração é básico. Se você não tiver isso, você pode estar vendendo bem, você pode estar entregando, mas você não tem clareza do teu planejamento, do orçamento da tua empresa, do estudo realmente que você imagina das projeções para o teu futuro como negócio, e você pode ter uma vida curta como empresa por um problema de administração. Então, né, resumindo, eu vejo, você tem que desenvolver sim como é que vai ser essa tua máquina de vendas, independente do teu tamanho ali, mas também você tem que ter uma entrega de qualidade consistente. E, ao mesmo tempo, você tem que ter um bom planejamento financeiro e a gestão financeira, o controle do teu negócio, para que você consiga tomar melhores decisões, consiga trazer os parceiros adequados, investidores, recursos necessários, para que você tenha uma jornada de longo prazo. Pensando em 2023, o ano acabou de começar, estamos agora em janeiro, então muitas pessoas estão voltando de recesso, algumas pessoas se planejaram ou não para o ano. Então, eu acho que faz muito sentido você falar o seguinte: como eu posso preparar o meu orçamento para 2023? E algo que eu acho muito importante, como é que eu posso fazer a redução do meu custo de uma forma sustentável? Eu não preciso sair por aí cortando tudo, né? Eu tenho que olhar para dentro de casa e avaliar o que eu posso cortar ou não. Então, como é que eu faço uma redução de forma sustentável? Ótima pergunta, César. A gente tem agora, especificamente, a gente está atendendo um cliente que é uma operadora de saúde, né, e tem um outro braço que é uma clínica. Então tem muita conexão e a gente está vivendo exatamente isso com esse cliente. O que eu entendo? O Falcone já dizia que custo é igual unha, que a gente tem que cortar sempre, né? Eu concordo. Porém, pegando o gancho que você falou, não é cortar de qualquer forma. Senão você pode estar prejudicando o andamento do teu negócio e o próprio sucesso dele. Então você tem que ter muita inteligência para tomada de decisão em corte de despesas e custos como um todo. Como que eu recomendo que a gente tenta aplicar isso aos nossos clientes? Planejamento financeiro. O que é isso? Primeiro de tudo, você tem que ter o teu planejamento estratégico. Né? O estratégico é você saber de fato para onde você quer ir, o que você quer se tornar, em quanto tempo, né? Com quem que você vai contar, as tuas metas. Hoje tem o tal do OKRs, né? Que é um método que as pessoas trabalham para ajudar nessa parte estratégica. Porém, um braço-chave, que é a nossa principal expertise do planejamento estratégico, é o planejamento financeiro.
é onde você vai tornar essas metas um pouco mais palpáveis em premissas e previsões, sejam elas de receita, sejam elas de custos atrelados, de despesas atreladas, para que você tenha uma boa previsão do resultado que aquela tua empresa vai gerar, pelo menos no próximo ano. Falando de 2023, a gente está construindo isso para alguns clientes, mas um desses é dessa clínica que eu comentei, a gente está construindo esse orçamento anual de 2023. Aí você fala assim, poxa, mas qual o objetivo? Para quê? Esse orçamento a gente chama de OBZ, que é o orçamento base zero, muito utilizado por grandes empresas. Qual é o grande barato desse tipo de orçamento? É que não existe aquele discurso assim, por que tem essa despesa aqui? Não, isso aí sempre foi assim. Já tem 3 anos que essa despesa está aí. Não, é melhor manter. Não, é necessário. O que ela vai trazer de valor esse gasto para a empresa? Então, o base zero é por isso. Você faz um orçamento como se a empresa estivesse surgindo ali. E não... Claro que você usa o histórico como inteligência, né, para você não sair totalmente do zero, mas todas as despesas atreladas têm que ser debatidas, questionadas, para ver se elas são realmente devidas para esse período, para esse ano. Porque às vezes eu posso ter um contrato com um parceiro que foi muito importante em 2022 e para 2023 já não é mais tão aplicável, não vai gerar valor. E por que eu vou manter aquela despesa? Aí é uma oportunidade de reduzir. Então, quando você faz esse orçamento, o que eu vejo na prática? Você coloca o seu negócio de forma completamente exposta para o grupo que está ali avaliando, é claro, né? De forma muito transparente, você destrincha tudo que tem de pedaços no teu negócio, na visão econômica e na visão financeira. E o que isso te traz de vantagem é que quando você começa a ter uma visão muito clara dos impactos de entradas de caixa, de custos diretamente, custos variáveis, custos fixo, porque o custo fixo, por exemplo, é um grande vilão. Às vezes uma empresa fatura, vou te dar um exemplo, R$500 mil. É bom ou ruim? Depende. Quanto que ela traz de margem quando você tira só o custo variável? Imagina, de 500 mil é meio. Então ela deixa 250 mil de margem. Isso é bom ou ruim? Depende. Se eu tiver um custo fixo de 150 mil, eu estou tendo um resultado real de 100 mil. Interessante. É só ver como é que é o percentual do mercado, se é bom, mais ou menos e tal. Mas é bom, no geral é bom. Agora, se eu tenho um custo fixo maior do que essa margem que sobrou, eu posso estar tendo prejuízo. E aí o problema, às vezes, não é a operação. É uma parte, sim, da operação, que é o custo fixo, que às vezes não está bem dimensionado. E aí é um pouquinho dessa dinâmica. Então, planejamento financeiro, a maior ferramenta dele é o orçamento, depois, é claro, é a apuração do resultado mensal para você poder cruzar e ver se você está seguindo esse caminho. E, claro, avaliar como que estão as suas receitas, como que está o teu custo variável, que é a margem que ele deixa de fato, comparando o teu mercado, e, principalmente, o custo fixo. Porque o custo fixo, normalmente, ele é um grande vilão de quebrar muitas empresas. Porque quando a empresa está muito alavancada em relação ao custo fixo, ela tem uma pequena queda no faturamento, ela pode não aguentar. Porque aí vai bater, de repente, na ausência de caixa, que é normalmente onde as empresas acabam quebrando, é por falta de caixa. E não necessariamente por prejuízo econômico, né? Muito mais por caixa. Pegando esse gancho que você falou aqui do prejuízo econômico, muitas pessoas falam que a empresa ela não quebra por falta de lucro, e sim por falta de caixa. Perfeito. E o que eu vejo acontecendo no mercado é que muitas pessoas têm dificuldade porque acabam fazendo convênios, acabam fazendo parcerias, não recebem, então por conta disso não conseguem fazer os pagamentos devidos aos seus parceiros por conta dessa falta de gerenciamento do fluxo de caixa. Como você entende que a empresa deve gerenciar o seu fluxo de caixa? Então, também, né, depende muito de cada cenário, mas tentando falar de uma forma geral para ajudar os amigos que estão aqui, né, participando com a gente. Eu vejo o seguinte, o caixa, o pessoal brinca muito que o caixa é o rei. A receita, muitas vezes, ela é uma vaidade. A receita é de 100 mil, daqui a pouco é 500 mil, daqui a pouco é 800 mil, e aquilo fica uma coisa muito bonita, mas ela não diz muita coisa. Tem que ver, de fato, como é que sobra o caixa para manter, de fato, toda a estrutura da empresa. Ele que é o grande vilão. Tanto, né, ele pode ser o salvador, normalmente, ou pode ser o vilão. Então, depende de como você vai gerenciar. E aí, essa confusão que gera, muitas vezes, do econômico e do financeiro, ela tentar exemplificar de uma forma muito clara aqui para ajudar os amigos. Imagina que você teve uma receita ali de 100 mil reais, porém você tem um gasto, né, que você de repente vai estar colocando naquele período que você contratou de 50 mil. Aí você tem lá um líquido de 50 mil. Só que de repente esse gasto você pode ter negociado bem e só pagar ele daqui a 60 dias. Então o teu caixa ele vai ficar maior do que o teu resultado econômico.
O resultado econômico é só daquela operação que aconteceu naquele mês. Mas o efeito do caixa depende de uma visão mais de fluxo de caixa. A mesma coisa, por exemplo, você pode ter uma receita de 100 mil, só que você só vai receber ela daqui a 60 dias. Então você, poxa, vendi 100 mil, mas ela não entrou no caixa agora, só vai entrar daqui a 60 dias. Então quando você faz um parcelamento no cartão, quando você tem a questão do convênio, poxa, você vendeu tanto aqui por convênio. Isso vai entrar quando? Né? Tem risco de ter algum tipo de questionamento de glosa, aquelas questões que o convênio está questionando, se é devido ou não é devido. Quanto que em média é esse impacto? Aí como é que você se prepara para esse tipo de coisa? Com um bom capital de giro, que é o que? Você ter realmente uma reserva para a própria operação, com base que você vai ganhando de experiência no teu histórico, para ver quanto em média você precisa manter no teu caixa para esses impactos de descasamento de fluxo, de que, poxa, eu estou vendendo hoje, mas na média eu estou recebendo isso só daqui a um mês. Então eu tenho que ter mais ou menos aquele valor ali no meu caixa para ele suprir essa minha necessidade, para eu não ter que ficar numa situação, né, complicada, em apuros. Então é um pouquinho desse desafio que eu vejo. Continua falando em sofrimento, inadimplência. Inadimplência é algo que atormenta, né, assombra muitas empresas. E existe um caminho para que você possa gerenciar essa inadimplência. Principalmente em crise, né? Nós vemos aí na pandemia muitas empresas sofrendo com inadimplência. Qual é a melhor forma de nós gerenciarmos ela, reduzir, zerar? É possível zerar? O que a empresa deve fazer para conseguir controlar ali a inadimplência dela? É um tema muito também polêmico e no passado eu acho que ele não era tão valorizado, mas já tem um bom tempo que as empresas estão sim de olho e se preocupando em investir na gestão de inadimplência. Então, tentando falar em grandes pilares em relação à gestão de inadimplência. Primeiramente, o ideal seria que você fizesse uma avaliação do teu cliente. Uma avaliação de risco de crédito, se você trabalhar com crédito. Só que muitas vezes é difícil isso, porque você não quer ter risco de perder um novo cliente, você está tão preocupado em captar que você ignora esse perfil. Por exemplo, tem diversas empresas que quando ela vai te conceder um crédito, ela pede teus dados principais para fazer uma avaliação em algum sistema de avaliação de crédito para ver se você pode realmente receber aquilo ou não. Muito conhecido no mercado financeiro para te dar um capital, seja para a tua pessoa física ou para a pessoa jurídica, isso é muito comum. Mas como empresa, muitas vezes a gente não faz isso para os clientes. Né? Imagina eu, por exemplo, vou fazer uma consultoria para você e aí você vai me pagar 50 mil reais, um exemplo. Só que você fala assim, olha, Alessandro, eu vou te pagar isso no final do mês. Eu, na prática, eu não faço uma análise se eu vou assumir esse risco. Por quê? É o meu serviço, é a minha hora, eu sei qual é o limite do meu impacto se você me der um calote, vamos dizer assim. Mas esse é o meu perfil de serviço, consultoria, dependendo do ramo. Agora imagine uma clínica que vai começar a vender a prazo. Como que ela administra isso? Uma operadora de saúde que também, de repente, faz o serviço hoje, só vai receber depois. O que a gente recomenda? Primeiro, ter uma clareza desse processo, de como que é a entrada, como é que é esse crédito liberado e qual é os dias médios que você recebe aquilo ali. E depois, facilitar ao máximo para o cliente a negociação. Imagina, ele está com uma inadimplência. Como que ele pode negociar? Ele tem que ir para uma ligação, onde ele aguarda 15, 20 minutos para falar com alguém. Aí tudo que o cara já está de saco cheio daquilo ali, ele deixa para outro dia, não, poxa, ele tem um canal no WhatsApp rápido, tem um canal online que ele entra sozinho e negocia aquele atraso que ele tem ali, parcelado ou não. Ele pode pagar em várias formas de pagamento. Então isso tudo são recursos que facilitam a boa recuperação desse crédito. Você pode também trabalhar com uma boa régua de cobrança. O que é isso? Poxa, como é que você faz essas ações durante os dias que vão se passando? Você pode entender que, por exemplo, em até 30 dias eu não vou fazer nada. Ou não, tem outros que já são um pouco mais acelerados. Deu 5 dias que o cara não pagou, ele já manda um zap pro cara, manda um SMS. Ou, de repente, 15 dias já faz uma ligação. E aí depende do teu apetite que você tenha de capital de giro para manter, depende da tua equipe ou da tua empresa terceirizada para gerenciar isso, você vai fazer uma régua de cobrança adequada ao teu negócio. E depois você tem que ter um time para fazer de fato essa gestão de cobrança. Você pode ter pessoas internas, você pode ter uma empresa terceirizada, ou você pode ter um híbrido, também que é muito comum, onde até determinado tempo, dentro de casa cobra. Se passou um determinado tempo, eu envio isso para uma empresa de cobrança para ela trabalhar, porque eu não tenho como ter braço em casa para todo mundo, e uma empresa de cobrança é um pouco mais fria, porque ela não é da tua própria empresa, e mais técnica, às vezes até mais especializada, e ela vai entrar numa cobrança, por exemplo, acima de 30 dias. Entendeu? E aí, fora isso, você tem hoje ferramentas como a própria questão do Serasa,
onde você pode colocar, tem que ter todo um tratamento alinhado com o teu jurídico, é claro, mas você pode utilizar isso e é uma forma muito rápida de colocar, tirar, e isso normalmente traz um resultado muito bacana para essa recuperação desse crédito que estaria ali meio que perdido de certa forma. E por fim, uma questão judicial, mas que eu recomendo é a última opção. Porque tem um custo, é morosa, a gente conhece como que é a questão judicial, tem que ser algo muito relevante para fazer sentido numa visão rápida. Então, basicamente isso, é uma boa regra de cobrança, uma boa comunicação com o cliente, o máximo de formas de pagamento e negociação, seja parcelado ou não, como que o cara pode fazer esse parcelamento, e um bom time de cobrança, seja interno, seja terceirizado ou seja híbrido. Acho que Você falou em formas de avaliar o cliente, né? Então, acho que faz muito sentido também te perguntar indicadores. Quais são os indicadores que um time comercial deve... Time comercial não, o time financeiro deve avaliar. E qual é a importância dele para a empresa? Para você fazer apurações futuras do seu negócio. Então, lembra que lá no início a gente falou de planejamento financeiro? Aí a gente falou planejamento financeiro, falamos de orçamento e depois eu falei rapidamente de uma boa apuração do resultado mensal do teu negócio para você poder acompanhar de fato o que está acontecendo e também cruzar isso com o teu orçamento para ver se você está no trilho aproximado que você estava prevendo. Você vai estar exatamente no planejamento? Certamente não. O planejamento nunca vai ser executado exatamente aquilo ali. Já é comum. Só que você tem que saber quanto que você está saindo dele para você voltar para o trilho. Se você não sabe para onde está indo, qualquer destino é bom, né? A gente já escuta isso. Então, quando eu falo da apuração do resultado mensal, o que significa isso? Primeiro, é claro, você entender quanto é que teve de fato de receita, quanto é que você teve de custos diretamente, despesas, depois do âmbito mais ali, se teve pagamento de empréstimo, impostos, despesas financeiras, todo esse restante de impacto, mas numa visão muito mais gerencial. E junto dessa apuração, você tem os principais KPIs, os principais indicadores, onde eles mostram um pouco mais da saúde financeira, atrelado, muitas vezes, com a própria operação e até mesmo com o comercial, na prática. Poxa, eu tenho o famoso indicador que é o EBITDA, né? Que você tem ali praticamente uma demonstração do teu lucro operacional. Ele é o básico. Muitas vezes a pessoa quer um volume muito grande de indicadores e ela não está tratando de forma consistente e com ações reais e práticas do principal. Então eu sou muito a favor, às vezes, o quanto mais simples é melhor para o teu time de gestão conseguir de fato acompanhar e tomar decisões. Claro que não apenas preso ao EBITDA, mas eu estou dando um exemplo. Então você tem que, na nossa visão, entender como é que está a tua margem realmente de contribuição, comparar isso com o teu mercado, isso é sempre importante, né? Entender, por exemplo, quanto é que o teu custo de pessoal está em relação à tua receita. São indicadores que parecem tão simples que muitas vezes as pessoas não avaliam e ver se isso está crescendo, se isso está diminuindo, como é que está o crescimento do headcount de pessoas em cada área. Eles estão aumentando a quantidade de pessoas por área, por quê? Faz sentido, eu estou aumentando a receita para ter esse aumento ou não estou? E você começar a questionar como a empresa como um todo. E aí você entra em outras métricas, como assim, poxa, o famoso CAC, né? Que é o custo de aquisição de cliente, que aí tem muito a ver também com comercial, com marketing. Quanto que custa hoje um novo cliente para a tua empresa? Né? Aí eu tenho uma clínica. Cada cliente que eu trago a novo naquele mês, em média, quanto custou? Quanto que eu investi na parte comercial, na parte de marketing para trazer esse volume de cliente? E aí você vai ter o custo unitário. Isso está melhorando ou está piorando? Se eu tenho mais autoridade, se eu tenho mais influência, porque eu sou uma pessoa cada vez mais participativa no meu mercado ou em fóruns adequados, esse meu custo tende a cair. Se eu tenho muita dificuldade de aparecer para buscar novos clientes, eu vou ter que investir mais. Então, meu custo por aquisição de cliente tem que aumentar. E aí você traz um cliente. Esse cliente ele vira recorrente seu? Ele começa a ter uma fidelidade? Ou ele vai uma vez, não gosta da experiência e não volta? Aí você entra no que ele fala do Lifetime Value, né, que é o LTV. O que é isso? Quanto de valor que esse cliente vai trazer para o teu negócio? Porque você bancou aquele custo de aquisição do cliente, você trouxe. Mas se esse cliente fizer uma operação contigo, ele trouxe um valor e tem que ser melhor pelo menos do que o CAC, do custo para fazer sentido. Senão você está tendo um problema grave. Só que a cereja do bolo, na minha visão, é que esse cara vai voltar, se você fizer um bom trabalho. E aí ele voltando, ele está trazendo valor, O CAC já foi pago. E dali para frente é só valor, só valor. E quanto mais tempo esse cara continuar com você, mais valor ele vai trazer. Então são exemplos práticos de indicadores que não são apenas diretamente financeiros, mas eles estão completamente atrelados. E para fechar essa parte de indicadores, até mesmo de satisfação do cliente. Né? Tem o famoso NPS,
que é como é que são os promotores da tua marca. Você tem que monitorar isso mensalmente, porque isso está diretamente atrelado ao teu financeiro. Se o cara está satisfeito ou não, claro. Se esse indicador estiver ruim, ele está indicando que você não está tendo uma boa retenção, provavelmente, que as pessoas não estão gostando e não estão sendo divulgadores da tua marca. Se os teus clientes não estão sendo promotores da tua marca, você tem que gastar mais dinheiro para trazer novos clientes, porque o próprio cliente não está falando bem. Entendeu? Nós temos que criar advogados da marca. É isso aí. Porque vale mais um cliente falando bem da sua marca do que você está investindo. É muito melhor. Vou dar um exemplo prático. Há pouco tempo teve um cliente nosso que ficou muito satisfeito, né, com o trabalho que a gente prestou, e a gente faz o que a gente chama de case, que a gente faz como se fosse uma explicação um pouco do que a gente fez, e ele faz um depoimento com as palavras dele. Isso me gerou 2 novas oportunidades. Então, às vezes, eu colocar um link patrocinado no Instagram, de repente eu vou ter que colocar uma grana alta e às vezes não vai me trazer 2 boas oportunidades. Depende, entendeu? Então, quando um cliente fala bem de você, eu não vejo melhor forma de trazer novos clientes. Porque ele está chancelando, né? Isso não é pago, isso é porque a pessoa está gostando daquela experiência. Então, para a clínica, é a mesma coisa. Você fez a venda, você trouxe um cliente. Como que é a tua entrega? Como que é a experiência do cliente, que hoje é tão falado? Se essa experiência do cliente não for muito boa, tem algo muito grave que você tem que resolver antes até de apertar o custo e tal. Não, como é que é a experiência do cliente? Tem que ser top. Para quê? Para que ele fique fiel, para que ele volte. E aí o tal do lifetime value seja cada vez mais exponencializado para que você traga valor e o teu custo de aquisição do cliente vai lá para baixo. No final, ele já foi pago rapidamente e o resto é tudo valor. E isso vai afetar diretamente na tua saúde financeira. Então você entende que está tudo interligado. Comercial, financeiro, administrativo, sempre focando na boa experiência do seu paciente, porque assim isso vai gerar impacto, grande impacto na vida financeira da empresa. Exatamente. Não tem como. Você fala, por isso que eu falei aí dos pilares, né, de venda, de entrega e controle, porque venda, você está falando do comercial. Não adianta eu chegar como comercial e falar que a clínica é nota 1000, né? Vendi, o cara aceitou. Aí ele vai vir para a experiência. Aí, em vez de nota 1000, é 400. O cara, opa. Porque o grande, né, também lance dessa história é surpreender o cliente. O que é isso? Como é que é a realidade versus a expectativa dele? Entendeu? Se você tem a expectativa lá no nível 1000 e a tua realidade é no nível 400, isso gera frustração. Isso é muito ruim. Agora, se o cara tem uma expectativa 1000, só que na hora da experiência do cliente ele sai 1200, fala, cara, é o over-delivery, né? Entregou a mais. O cara, mas que atendimento, que qualidade, como é que o médico me tratou, a velocidade, o tempo que eu fiquei esperando foi ótimo. Teve um ambiente aqui, teve um cafezinho, teve alguma coisa. Então, como é que é essa experiência? Isso, um cara que fica realmente surpreendido positivamente, ele volta, ele fala bem. E isso é EBITDA na veia, porque isso está trazendo valor. Então não tem como, está tudo interligado. E até mesmo, você estava falando das áreas, como financeiro, né, comercial, mas até outras. Eu lembrei que veio na minha cabeça a questão jurídica. Não adianta eu bobear com algumas questões de regulamentação e às vezes ter um problema que me gere alguma autuação, alguma multa. Aí tudo que eu fiz para gerar valor, lá embaixo na linhazinha de processo, tudo vai aparecer lá uma paulada. Vai ferrar meu caixa também. O CFO, ele tem que estar ali próximo desses outros setores, do CEO ou da galera do marketing, do administrativo, porque pelo que você está nos explicando aqui, tudo está interligado. Você como CFO, na sua experiência, qual é a sua participação e como é que você enxerga a participação desses CFOs junto aos outros setores, pensando, né, porque a sua preocupação vai estar sempre ali sendo no caixa, na saúde financeira. Como é que na sua vida prática você se comportava nesse cenário, Alessandro? Então, o desafio é grande. Por quê? Né? Um CFO, quanto maior a empresa, o volume de informações, o volume de reuniões, o volume de compromissos que ele tem que estar ali participando, fica muito grande. É claro que, né, o CFO em si normalmente é uma pessoa, por isso que você tem uma equipe, dependendo da tua própria área dentro de finanças, para te ajudar. E você participar de momentos mais chave de decisões, porque você não consegue estar em todos os lugares, em todos os tempos, em todo momento. Mas eu vejo como crucial que o CFO ele precisa saber o que está acontecendo nas demais áreas. E aí, como que eu, particularmente, faço muito para saber isso? Via um bom orçamento, via principalmente uma boa apuração de resultado. Lembra que eu falei? Eu tenho indicadores ali normalmente da parte pessoal, eu tenho indicadores nessa área de captação de novos clientes, de retenção, e aí depende do negócio, é claro. Mas com isso, eu consigo entender
que está realmente impactando e ir em reuniões cirúrgicas para tratar o porquê aconteceu aquilo ali. Ou até mesmo quando eu consigo ter uma visão até mais preventiva ainda para que não chegue a acontecer. E aí sim com os responsáveis de cada área dessa. Mas isso está tudo realmente conectado, né? Porque e o próprio orçamento base zero, todas essas áreas elas participam dele. Então o que isso gera? Gera compromisso. Entendeu? O comercial ele vai participar nas premissas de previsão de receita do orçamento. Então não vai ser o CEO ou o CFO que vai falar assim, ó, você tem que vender tanto. Não, ele participa antes, ele forma aquela previsão de receita e ele está comprometido. Claro que pode ser que descolhe, mas tem que ser um descolamento muito alinhado com a preocupação do comercial, por exemplo. Entendeu? E não apenas só porque o CEO decidiu, porque o CFO mandou fazer, não. Todo mundo tá, por isso que ele chama de colaborativo. Então tá tudo conectado de fato. Tá. Agora já falamos sobre caixa, sobre inadimplência, vamos falar um pouco sobre expansão? A clínica está ali, está faturando, o empreendedor, o empresário está pensando em abrir outras unidades, mais uma unidade, ou está pensando ali está começando a pensar em um modelo de franquia. Qual é a primeira preocupação financeira que essa pessoa tem que ter? Então, também é um tema muito relevante e que muitas vezes leva o empreendedor, às vezes, ao fracasso. Por quê? A gente fala de expansão, só coisa boa, né? Mas na prática não é tão simples. Por quê? Quando a pessoa está pensando, né, nessa questão em relação à expansão, a gente sabe que toda expansão ela vai precisar de um investimento, né? 99% das coisas, financeiro. Então, às vezes, o negócio ele está dando dinheiro, o negócio principal. E aí, a pessoa com essa ambição, no bom sentido de ter uma expansão, ela pega sem estar muito planejado, sem ter um bom estudo de viabilidade, o recurso desse negócio que está dando dinheiro e abre o segundo. E às vezes o segundo pode prejudicar a operação do primeiro e às vezes quebrar a empresa. Se isso não estiver muito bem blindado. Vai começar a tirar dinheiro de um caixa para colocar no outro, né? Perfeito. Então, o que eu vejo como, né, boas práticas para esse momento? Primeiro, é o estudo de viabilidade. O que é isso, basicamente? É planejamento, só que de uma forma bem palpável. Para todos os envolvidos colocar realmente no papel que a gente chama, mas seja numa planilha, seja num sistema, como é que esse negócio vai trazer receita? Qual é a previsão de receita desse negócio, pelo menos num cenário de 1, 2 anos? Por quê? Aí você começa a planilhar isso e ver se faz sentido, se ele para em pé. E o que eu vou precisar de custo? O que eu vou precisar de despesa relacionada para aquilo ali? E quanto tempo eu vou ter que manter aquele negócio até ele chegar num break-even, né, do ponto de equilíbrio e começar a me dar resultado positivo? Então, isso tudo muito mapeado, você vai saber quanto você precisa. Aí você fala assim, eu tenho aqui no caixa, 600 mil sobrando. Mas eu estou fazendo esse estudo aqui, ele está falando que eu preciso ter 1,5 milhão. Aí eu vou na marra, seja o que Deus quiser, às vezes dá problema. Então, eu vi tudo aqui bem planilhado, com todas as principais premissas, está me dando aqui um investimento de 200 mil. Eu tenho disponível até 600. Tranquilo. Se eu não tenho disponibilidade, ou eu quero fazer uma nova linha completamente separado, eu posso tentar buscar recurso no mercado, que também é muito comum. Como é que você busca recurso no mercado? Principalmente ou com instituições financeiras diretamente tradicionais de bancos, né, que tem seus prós e contras, ou você pode buscar algum investidor. E aí, dependendo do porte, dependendo do momento, você tem o tal do investidor anjo, tem o crowdfunding, depende qual é a tua proposta, ou até mesmo fundos de investimento, que podem te colocar recursos como dívida ou como participação no equity, né, no percentual do teu negócio. Então, são alguns formatos que você precisa ter isso bem calçado. Seja com um especialista que você tenha financeiro dentro de casa, seja com um consultor, mas você precisa ter esse estudo antes de ir ao mercado, né, antes de fazer acontecer. Você precisa ter. Quer dizer que esse estudo vai bater exatamente? Não, mas pelo menos você tem um norte. Aí você vai expandir com segurança. E até mesmo se você vai fazer próprio, se você vai fazer modelo de franquia, isso tudo você tem que planejar. Porque aí você vai ter, claro, qual o impacto de cada um, qual a vantagem, qual a velocidade, qual o retorno daquilo ali, em quanto tempo, e aí você consegue tomar uma decisão mais tranquila. Deixa eu voltar um pouquinho no que você falou. Nós estamos vivendo um momento que as startups estão explodindo, né? E muito se fala sobre equity. Só que aqui no Brasil, eu posso dizer que ainda é algo que é um pouco desconhecido. Muita gente ainda está no modelo tradicional de negócio. Então, acho que faz um pouco sentido você falar um pouquinho sobre equity. O que é o equity? Vale a pena eu
abrir parte do meu equity para o investidor, ou muitas pessoas ainda acreditam que o melhor caminho é sempre ir ao banco. Como você mesmo disse, tem os prós, tem os contras. Fala um pouquinho sobre isso, para que a gente possa expandir um pouco a mente de quem está nos assistindo ou nos ouvindo, para que eles possam entender que existem diversos caminhos para que você possa fazer a sua empresa crescer e expandir. Então, também é um tema muito extenso, né, muito complexo. Eu vou tentar facilitar ao máximo aqui a linguagem, até para, né, todo mundo ficar realmente com uma compreensão bacana. Quando a gente fala de equity, basicamente é isso, né? Você dá um percentual do teu negócio, da tua empresa, em contrapartida você vai estar trazendo um recurso financeiro normalmente, seja ele diretamente em grana ou às vezes até no maquinário. Eu posso trazer um sócio que vai me dar equipamento para uma clínica e ele pode ter uma participação. Então depende do momento, do desenho daquela operação ali. Mas o que acontece? Hoje ainda, muitas empresas mais ali tradicionais têm dificuldade de fazer isso por uma questão de modelo de governança. Muitas vezes, despesas pessoa física do sócio estão misturadas com pessoa jurídica. Muitas vezes não tem um nível de transparência ainda tão adequado, não tem bons relatórios financeiros de prestação de contas e por aí vai. Então, quando você traz de certa forma, um investidor, que ele vai estar colocando algum recurso em contrapartida de equity, né, de participação do teu negócio, normalmente ele exige um nível de prestação de contas mais adequado. Ele sabe a maturidade, o momento de cada ponto da tua empresa, mas ele quer o mínimo. E ele vai querer entender um pouco, às vezes num nível mais de alguma auditoria, ou entender se você está misturando muito, como é que é esse prolabore dos sócios, como que é, o que é dividendo. Ele vai querer deixar isso mais claro. E incomoda, às vezes, empreendedores que já estão acostumados com algo um pouco mais por conta dele pronto. Então ele vai ter essa questão, esse primeiro impacto. Mas, na maioria dos casos, pensando em expansão, pensando num novo business que o cara quer dividir o risco, ou não tem o capital, eu acho que é uma ótima opção, sim, avaliar essa troca de equity por recurso. E aí, acho que eu deixo uma pitada ali a mais. Eu não faria uma operação dessa se não fosse o que o pessoal chama de smart money. O que seria isso? É um cara que não vai colocar apenas dinheiro. Ele tem a ver com o teu segmento, ou ele tem a ver com algum outro segmento que tem sinergia com o teu. Ele pode ser um cara que facilite a abertura de uma porta. É porque ele vai trazer o dinheiro, vai trazer o capital, vai trazer toda a rede dele de contatos, ou seja, ele vai entrar com o dinheiro e vai potencializar o seu negócio. Exatamente. A expansão se torna muito mais, vamos colocar assim, mais fácil. Sim. Né? Porque ele chega com toda uma rede, com toda uma estrutura, sim, mas em contrapartida... Ele vai ter uma participação. Ele vai ter uma participação e você vai ter que ter a sua casa organizada. Sim, e só assim para fechar esse tema, e o principal, ele normalmente já passou por aquele processo, seja de expansão, seja de um modelo de franquia, independente do que o cara queira. Então é um cara, imagina, né? Você tem experiência na área, por exemplo, de health tech. Então, poxa, se você estiver falando, seja para participar de um outro negócio ou com algum amigo sobre isso, você já viveu e vive muita coisa. Então, isso é muito rico. Isso é mais, às vezes vale mais do que até o capital. Então, além da rede de contatos, além do capital em si, ele tem a experiência de já ter passado por aquela dor e ter superado. E quando consegue encontrar esse cenário, é maravilha. E para fechar, ele assume o risco contigo. Porque se você traz um recurso como dívida, a dívida tem que ser paga por mais que o negócio não dê certo. Quando você traz via equity, ele entra no risco contigo. Também, se o negócio arrebentar, ele vai se dar bem contigo. Os múltiplos vão jogar lá para cima o valor dele, o percentual dele. Isso. É justo. Então, às vezes, o empresário, ele quer trazer o cara porque ele não quer risco só para ele, então ele divide o risco. Aí, quando a empresa estoura, ele fica, às vezes, encucado de dar muito dinheiro pro cara. Mas aí também é incoerente. Se o cara assumir o risco alto contigo, ele quer assumir o retorno contigo também, o resultado, quando dá certo. Então tem que estar com muita clareza nisso na cabeça. Porque uma coisa é a empresa está com baita risco. Hoje ele quer o cara dividindo o risco. A empresa deu certo, tracionou, já está chegando num faturamento agora, poxa, maior do que o cara esperava. E aí o cara tem participação. Seja como retirada, dependendo do modelo, ou no próprio valuation quando for fazer alguma venda. E aí, às vezes, o empreendedor, o fundador, fica, às vezes, um pouco desconfortável. Pô, esse cara vai ter isso tudo. Pô, mas ele não entrou na hora do risco? Né? Se você toma uma dívida, o cara não ia se dar bem nesse momento. Mas também você tem que pagar ele de qualquer maneira. Senão vai nos teus bens, dependendo do modelo do contrato. Você fica me colocando numa situação complicada, porque a conversa é tão boa e você me provoca a fazer perguntas complexas para você. Beleza. Então vai mais uma aqui agora. Valuation.
também é um tema que muitas pessoas que quando estão ali empreendendo não sabem, e é natural, né? Você começa a empreender e você começa a trocar a roda com o carro em movimento. Ou seja, você vai aprendendo conforme o seu negócio vai fluindo. Então, explica um pouquinho também o que é valuation, como se pode se calcular. Existem várias formas de se calcular o valuation. Eu sei que é algo complicado de se explicar, mas eu acho interessante trazer um norte para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, possa pesquisar, possa avançar no estudo sobre esse assunto. Perfeito. Então, é realmente um tema extremamente complexo que eu acho que daria muito detalhe até para a gente, a todos os formatos, mas eu vou tentar falar de uma forma mais prática possível do que eu vejo. O valuation em si, até quando eu tive a oportunidade de fazer um MBA no Copiad, eles chamavam de ênfase em valuation. O mais tradicional, né, de grandes empresas, você faz um grande fluxo de caixa previsto e você faz esse fluxo de caixa, traz a valor presente, e aí você começa a ver de fato quanto que gera esse negócio, né? E aí você tem algumas variáveis que você tem que ajustar para você começar a ter um entendimento de quanto que vale. Hoje, no mundo das startups, da nova economia, sinceramente, o que eu vejo mais acontecer é o famoso múltiplos. Então, como é que estão os múltiplos relacionados ao mercado de health tech? Como é que estão os múltiplos relacionados ao mercado de aplicativo para tal segmento? De fintech. Então, quando você tem os múltiplos, é o histórico de operações que vem acontecendo. Vou dar um exemplo. Imagina que health tech esteja pagando, em média, 10x de receita líquida. O que significa isso? Você pega quanto que foi a receita líquida do ano e você multiplica por 10. Esse é um número exato? Tem que ser esse formato? Não, claro que não. Mas é um histórico que normalmente esses fundos começam a ter das últimas operações que as pessoas aceitam pagar, e é uma forma muito simples, mas que faz sentido. Se as 15, 20 últimas operações for um múltiplo de tanto, faz sentido que o mercado está precificando esse segmento nessa linha. Aí entra na negociação. O cara pode falar 10x, mas a tua health tech aqui ainda está muito fraca, falta isso. Então vamos reduzir isso para 6x. Aí é uma negociação. Sempre o vendedor vai querer subir ao máximo do valuation e o comprador, naturalmente, vai querer descontar o máximo de coisas porque ele vê que tem muito pepino ainda para resolver e ele vai querer colocar isso no preço. Então aí entra numa discussão particular daquela operação. Mas de forma muito rápida, o que eu vejo mais acontecer hoje é ainda através dos múltiplos. Entendeu? Porque é fundamental você saber seu valuation, porque na hora que você for procurar um investidor, vai ser a partir dele que você vai conseguir buscar ali, entrar numa negociação para que ele possa ter esse percentual de equity ou não. Exatamente. Voltando um passo atrás, né, nós falamos de expansão de clínicas através de aberturas de novas unidades ou de modelo de franquia. Mas aquela clínica que está no momento de expansão da unidade dela. Então, ela está pensando em adquirir novos equipamentos, ela está pensando em contratar, aumentar o time de técnicos, de enfermeiros, de médicos, automaticamente vai ter que mexer ali na estrutura para poder receber novos pacientes. Qual é o cuidado e qual é o caminho que essa clínica tem que ter para também não... Porque pode estar funcionando muito bem naquele modelo. Às vezes ela subir um degrau, as coisas podem começar a funcionar de uma forma um pouco mais estranha, né? Porque vai impactar diretamente o caixa dela. Sim. Porque vai ter que assumir novos pagamentos de salários, vai ter que... O custo de água, de luz, né, aumenta. Às vezes vai ter que expandir um pouquinho para o lado, então vai ter um novo aluguel, vai ter aumento do PTU. O que você indica a esse empreendedor a pensar e os cuidados que ele deve observar na hora da expansão da unidade dele? Então, perfeito. Esse cai de novo no planejamento. Não tem como, porque quando ele faz esse modelo de gestão orçamentária, ele está prevendo o que vai ter de impacto, seja de entradas, né, positivas e qualquer tipo de saída de caixa. Quando ele vai falar de uma nova fase, uma nova onda ali daquela clínica, ele tem que atualizar esse estudo, esse orçamento, com essas novas premissas, essas novas variáveis. E ele vai entender como que é o impacto previsto. Nunca vai ter 100% de certeza, mas previsto. E aí, com base nisso, ele vai saber se ele precisa reforçar o capital de giro dele, trazer algum recurso adicional, seja através de banco, de fundos, de equity, igual a gente conversou. Então, ele tem que estar preparado com esse caixa. E aí, uma vez ele tendo isso muito planejado, com o orçamento claro desse novo cenário e com o caixa alinhado com esse planejamento, aí é partir para a ação. Então, eu falo muito o seguinte, o que é resultado de sucesso, na minha visão?
é o planejamento mais ação. Muitas vezes a pessoa só fica no planejamento, mas não tem coragem de executar. Isso não adianta. E ao mesmo tempo tem pessoas que são perfeitas em executar. O que a gente brinca no perfil, é o perfil tubarão, né? Vai para ação e pronto. Mas não planeja. E às vezes ele chega num lugar que nem era exatamente o que ele deveria ou queria, mas ele não planejou, ele saiu executando. Então eu acho que tem um pouco disso. Planejar, executar e muita clareza das prioridades. Também é outro tema que eu vejo muita gente se enrolando, né? Eu brinco que se você tem mais de 3 prioridades, você não tem prioridade. E aí, claro que você tem outras pessoas para te ajudar, você tem outros focos, mas se a empresa tem 15 prioridades, gente, se preocupa, cuidado, porque não é que não tenham várias atividades, mas prioridade mesmo, que não pode deixar de acontecer, tem que ser um número reduzido, para você conseguir ter foco e ter realmente uma entrega certeira, com prazo bacana, de qualidade, que muitas vezes a pessoa quer fazer muita coisa ao mesmo tempo e acaba não tendo nada de fato concluído. Então, acho que é um pouquinho do cenário que eu vejo para quem está nesse momento. Você já falou algumas vezes sobre capital de giro. E dessa vez eu lembrei de um amigo meu que estava iniciando um negócio. E eu falei para ele o seguinte, olha, faz sentido, mas você já pensou no seu capital de giro? E ele falou, não, vai dar tudo certo, vai dar para tocar a minha operação. E tempo depois, o negócio dele não deu certo, porque faltou caixa, ele não tinha capital de giro. E eu observei aqui a importância do capital de giro, que você já falou sobre ele algumas vezes aqui. Então eu quero reforçar esse assunto com você explicando o que é o capital de giro, como ele funciona, e nós vemos também muitas instituições financeiras ofertando capital de giro. Faz sentido eu buscar no mercado capital de giro para o meu negócio? Faz sentido eu, ali na minha operação, tirar um percentual para o capital de giro? Vamos trazer esse assunto, porque ele é muito relevante. Eu acho que é um assunto super relevante. Muitas vezes é um dos grandes causadores de falência, porque não tem jeito. De novo, né? O caixa é o rei, se não tem capital de giro, não tem caixa para pagar a conta, a empresa não aguenta. A verdade é essa. Então, eu não acho que é um problema eu buscar esse capital de giro com o banco, como se o cara tiver capital próprio e quiser colocar para capital de giro também, claro que ele não tem juros a pagar, né? Tem o custo de oportunidade, que é uma outra discussão, mas é uma opção tranquila. O que é o capital de giro de fato? É aquele capital que ele vai assumir o impacto financeiro daquela operação com base no descasamento desse fluxo do ciclo financeiro. Por quê? Dependendo, você tem um faturamento que pode ser um prazo médio de recebimento de tantos dias, e você pode ter, em média, um prazo de pagamento dos teus fornecedores, do teu pessoal, de tantos dias. Se esse número de dias ele não tiver realmente não tiverem 100% alinhados, que é normal, esse descasamento, ele precisa saber quanto tempo, quanto que é esse valor que vai circular ali, que ele tá exposto, e vai chegar no capital de giro. Né? Tem pessoas que fazem de forma até mais simples. Se eu tenho minha despesa de um mês, eu vou manter ali pelo menos 3 meses. Que é uma reserva para usar o próprio capital de giro. Então, cada empreendedor, dependendo do seu porte, vai fazer de uma forma. Mas tem empresas, tem um exemplo na área de educação muito interessante também, numa instituição de ensino. Normalmente, o aluno, ele paga a mensalidade no início do mês para estudar. E aí, o professor trabalha para receber no outro. Então, é um exemplo maravilhoso de ciclo financeiro, onde o meu custo principal é um mês depois de quanto eu recebi. Então isso me dá fôlego para quê? Eu ter baixíssimo capital de giro em relação ao principal da minha operação, porque eu tenho esse ciclo financeiro num desenho lindo. Agora imagina já o cenário ao contrário, eu preciso investir em pessoal, preciso trazer gente para depois ver se eu vou conseguir fechar aquela venda onde o cara vai me pagar a primeira parcela em 30 dias. Aí eu tô gastando, queimando caixa aqui, e se der tudo certo eu só vou receber isso daqui 30 dias. Então, aí quanto que eu pretendi ter desse gasto? Eu tenho que ter esse valor de capital de giro nesses 30 dias, disponível. Por quê? Eu só vou receber ali. Aí quando eu receber, eu cobri. Só que eu tenho o próximo mês. Então esse capital de giro ele fica na empresa para trabalhar essa parte operacional da empresa na visão financeira. Entendeu? Dos gastos que acontecem nesse período de descasamento entre recebimento, pagamento. E aí, como ele vai obter? Pode ser próprio, pode ser banco, pode ser investidor e deixar uma parte sim para o capital de giro. Beleza. Aproveitando então essa parte de ter dinheiro em caixa para rodar, né? Para fazer giro. Eu tô com uma empresa saudável, tô com caixa ali, girando direitinho. Quero fazer um fundo de reserva para minha empresa. Aonde você indica esse empreendedor, esse dono de clínica, essa pessoa alocar
esse recurso? E qual o percentual que você acha justo eu tirar do meu caixa para colocar lá? E quais são os tipos de investimento? Porque eu tenho uma empresa, eu vou botar o quê? Em ações? Vou botar lá no Bitcoin? Ou vou fazer uma reserva mais conservadora, né, com boa liquidez, porque se eu tiver um problema no caixa, né, se eu for um investidor ousado com a minha empresa, no momento que eu precisar, eu posso não ter o dinheiro. E já teve empresas que quebraram aqui no Brasil, tiveram dificuldades no Brasil, porque estavam fazendo investimentos e depois houve uma crise financeira e elas não conseguiram recuperar ali o dinheiro delas. Para aquela clínica pequenininha ali que está se organizando, que depois de tudo que você falou aqui, da aula que você nos deu, falou o seguinte: cara, eu preciso ter ali um dinheiro no meu caixa rodando, mas é importante também eu guardar uma reserva para quando eu precisar ou quando eu imaginar, já estiver me planejando fazer o meu investimento, ou eu fiz um estudo de viabilidade, vi que não é o meu momento de investir, mas o projeto está aqui na gaveta, mas eu vou me organizar um pouco mais para entrar nessa nova fase estruturado. O que ele deve fazer? Então, o que eu tenho de entendimento sobre isso? Primeiro, o recurso que está disponível na conta da empresa, o melhor investimento deveria ser a própria operação. Porque a finalidade da empresa, uma clínica, né, fazer atendimento. Se essa operação dela não dá uma remuneração melhor do que uma aplicação financeira, tem algo errado. Primeiro ponto. Então a pessoa tem que reavaliar. Porque se eu tenho uma operação que me dá melhor resultado do que uma aplicação financeira, que é o que deveria acontecer, qualquer valor a mais eu invisto na minha operação. Porque ali vai me dar um retorno maior do que qualquer aplicação financeira. Tá? Mas é muito comum, sim, tá uma sobra de caixa e o empreendedor quer alocar em alguma aplicação, ou pelo menos temporariamente, ou o próprio capital de giro. O que eu entendo? Tem que ser uma aplicação de liquidez praticamente imediata, conservadora, né, com baixo risco. Por quê? Porque aquele capital, aquele dinheiro é da operação da empresa. Então, ela tem que estar numa aplicação que eu estalo o dedo e eu recupero ela para minha operação. Se for algo muito maior do que um bom capital de giro bem gordo já da empresa, deveria ser retirado como dividendo para o sócio, e aí o sócio fica completamente à vontade para ir para ações, cripto ou qualquer outro investimento de risco ou outros negócios, porque aí o dinheiro é do sócio. Agora, quando é da empresa, eu entendo que tem que ser investido no próprio negócio ou numa aplicação conservadora de liquidez imediata para estar disponível para a empresa. E aí, no momento que ela extrapola, aí sim ela faz uma retirada, aí vira do sócio, o sócio faz o que ele tiver de apetite de risco pessoa física e não mais empresa. Esse é o meu entendimento. Beleza. Uma pergunta que me veio aqui à cabeça em relação à equipe, né? Como você falou anteriormente, que o CFO, ele tem ali são diversas atividades, né? Ele tem que estar ali operando, se preocupando com muitas situações, ele precisa ter braços, porque ninguém faz nada sozinho, né? Você precisa ter uma boa equipe para te ajudar a conduzir ali a operação. Numa clínica de pequeno porte, de médio porte, também eu entendo que também é necessário você construir um time que possa fazer o seu negócio crescer. Até porque o negócio só cresce se todos estiverem envolvidos e todo mundo performando com excelência. Como eu posso criar um time para me ajudar, me auxiliar a tocar a parte financeira e a parte administrativa? Por que eu te pergunto isso? Porque às vezes, Alessandro, nós temos ali no setor 2, 3 pessoas e elas estão fazendo a mesma coisa, cabeça começa a bater uma com a outra, aí você perde um pouco da eficiência e também você acaba perdendo com isso, né? Porque eu vou ter 2 pessoas fazendo a mesma situação? Como alocar essas pessoas, entendeu? Como dividir a função? Vamos pensar sempre aqui ali na empresa de pequeno e médio porte. Como eu vou alocar ali as pessoas? Como é que eu vou distribuir as atividades? Quais são as atividades que você entende que são de extrema importância? O que eu devo me preocupar? Beleza. Time é crucial. Pessoas, né, acho que são ali os principais ativos que a gente tem no negócio, na minha visão. Então, Jim Collins fala muito que tem que ter pessoas certas nos lugares certos. Então, não adianta eu ter, né, uma pessoa excelente para trabalhar num relacionamento, na parte comercial, e eu colocar ela para fazer uma planilha monótona o dia inteiro. Ela não vai dar 100% dela.
né? Então, assim, tem que avaliar muito esse perfil de quem tem perfil para qual atividade. E aí, falando do âmbito financeiro, claro que depende muito do porte da companhia, mas o que a gente tem de grandes funções ali na área financeira? O processo de pagamento, tal do contas a pagar, muito comum, não tem jeito, toda empresa tem que pagar a conta. E aí você tem que ter, dependendo do porte, pelo menos uma pessoa dedicada para fazer lançamento dos pagamentos. Se um dia você tiver uma automação, você pode fazer os pagamentos já via arquivo, mas tem que ter alguém para cuidar dessa criança ali, que é o processo do dia a dia, de pagamentos, não perder prazo, não pagar nada para ter que ter juros, né, pagar tudo correto, ter um processo bom, ter uma aprovação correta para garantir a segurança dos pagamentos que acontecem. Né? Você entra num processo que aí já entra mais de controle, que é o famoso processo de conciliação, que é a conciliação bancária, saber que tudo que saiu da tua conta bancária de fato bate com o que você teve de operação e tudo que você teve de entrada bate com o que você teve de faturamento ou algum tipo de entrada na empresa. Então já é uma área de controle. Você tem a parte, quando a gente falou de inadimplência, que dependendo da clínica faz sentido você ter uma pessoa pelo menos para administrar essa inadimplência, tá? Seja 100%, se for crescendo muito ela pode depois ter um braço de uma empresa terceirizada, aí depende do momento da empresa. Você tem a parte contábil, que muitas vezes uma clínica vai fazer isso terceirizado, né? Então facilita, mas alguém do financeiro vai ter que fazer esse meio de campo, seja o CFO, se for o caso, ou um analista, um assistente vai ter que ter essa comunicação, porque o contador vai precisar de algumas informações para fazer o fechamento contábil, aquilo tudo. Parte fiscal tem que dar esse suporte também. E aí a gente entra numa área muito que é a tal da cereja do bolo, que é uma área que eles chamam de FP&A. FP&A basicamente é um termo, mas é planejamento financeiro, né? Financial Planning Analysis. Ele faz a parte que eu estava te explicando aqui, que é essa visão mais de montar contigo um orçamento, apurar o resultado do teu negócio de forma bem bacana, bem aprofundada, para que você consiga tomar melhores decisões em velocidade rápida, que você cruza isso também com o teu orçamento. Essa área providencia para você estudos econômicos de novos negócios, de novos, né, investimentos. Se você vai captar recursos financeiros, às vezes o parceiro, o investidor ou o banco pede, eu quero saber a projeção do teu negócio dos próximos 3 anos. Essa área que vai providenciar isso, né? E também uma função super crítica que poucas pessoas conseguem ter ajuda, que é a precificação. Com base nesse planejamento financeiro, você consegue ter insumos necessários para fazer uma boa precificação do teu serviço, do teu produto, para que você consiga saber se realmente faz sentido aquele teu preço. Então, essas são as principais áreas de um time financeiro. Claro que dependendo da situação, pode ser que tenha uma coisa ou outra adicional ou não. E aí o que eu vejo, né, na prática? Até que por exemplo, caso que é o nosso cliente. Eles têm interno o pagamento, tem interno hoje uma parte de gestão de inadimplência, uma contabilidade terceirizada e toda essa área de planejamento financeiro, que seria uma das áreas mais caras, eles estão usando o nosso serviço. Por quê? A gente faz um serviço de diretor financeiro por assinatura, onde o cara, através desse modelo, ele vai ter toda essa experiência de um CFO, de um outro gerente muito experiente em planejamento financeiro, por um modelo de assinatura com entrega do que ele precisa. Imagina ele ter que contratar um diretor financeiro, ele ter que contratar um gerente de planejamento financeiro, provavelmente nesse perfil ele não aguentaria. Então, resumindo, é o que eu vejo dos grandes desafios de uma área de finanças. Tá? E o que mais é comum, as pessoas até têm um bom processo ali de pagamento, né, relacionamento com contabilidade, faturamento. Onde mais deixam a desejar é no planejamento financeiro, porque é caro. E muitas empresas menores não conseguem assumir isso, aí não tem, ignoram. E às vezes eles estão indo para um caminho que, quando vê, dá um problema grave, porque não tinha um planejamento financeiro. Entendeu? Precificação. Você tocou nesse assunto e eu quero voltar nele. Uhum. Mas por que eu quero voltar nele, Alessandro? Porque muitas empresas, muitas clínicas, elas precisam criar planos, né? Plano família, plano de atendimento, plano para grupos. E aí elas acabam fazendo ali um cálculo, né, para dar um desconto. Mas nem sempre esse cálculo está alinhado, né, com todas as variáveis que são necessárias para poder criar a precificação, e ela acaba tendo algum tipo de dificuldade financeira. A conta, às vezes, acaba não fechando. Isso é comum. Isso acontece em diversas clínicas. Enfim, eu gostaria que você explicasse para essas pessoas, né, que precisam criar esses planos, né, o que ela deve fazer para poder criar um plano, porque o orçamento, como você falou, tem que estar na palma da mão. Diversas vezes você trouxe aqui a importância do orçamento. Mas, nesse caso específico, nós já sabemos que vai ser necessário ter o planejamento financeiro. Sim.
Mas o que ela pode se atentar, se você puder ser bem didático, para que ela possa criar esse plano e precificar de uma forma justa? O que ela deve olhar? Então, de novo, né? O planejamento financeiro, junto com o próprio orçamento, é a base para você ter insumos suficientes para poder fazer um bom trabalho de precificação. Mas tentando o mais simples possível, o mais prático, para dar exemplos práticos para os nossos amigos que estão nos assistindo. Entenda quais são os gastos variáveis. Como assim? Poxa, se eu vou fazer um atendimento, o que eu não tenho como fugir? Imagina que eu saiba quanto que é o custo de um médico por atendimento. Então já é o principal gasto variável, provavelmente. Entendeu? O que adicionalmente impacta para eu fazer um atendimento? Eu tenho que ter algum materialzinho que eu vou dar ali para o paciente, dependendo do qual é o atendimento, qual é a linha de consulta, né? Ou é um exame. Poxa, como é que é o impacto até mesmo de impostos? Né? Claro que você tem que calcular. E aí, com base em quando você tirar tudo que foi variável para fazer aquele atendimento, vai sobrar algo que eles chamam de margem de contribuição. E aí, com base nessa margem de contribuição unitária, você vai ter ideia de se teu preço ali faz sentido ou não, porque você vai ter sabendo quanto que gera e quanto que em percentual é isso da tua venda, do teu valor de venda. E aí, depois disso, você vai ter que entender como é que é o custo fixo para manter toda aquela tua estrutura. E aí você vai ver o volume de vendas que você faz ou que você quer fazer para ver se paga ou não esse custo fixo. Então, é um conjunto. Primeiro, você tem que entender qual é o valor de venda que você quer simular. Isso é um grande simulador. E você tem que começar a mapear, seja numa boa planilha, não precisa ter um sistema, nada disso tão elaborado não. Registrar tudo o que você tem de gasto variável para fazer aquele atendimento. E aí, nada melhor do que o dono da clínica, provavelmente ele vai saber isso. Vai chamar as pessoas relacionadas, vai mensurar quanto que é o custo. Entendeu? Tem custo que é direto, mas pode ser que tenha um custo que o cara cobra um valor mensal e na média ele atende tantas pessoas. Então ele vai fazer uma divisão simples e vai ver quanto que é unitário. E aí eu vou saber. Entendeu? Imagina que eu tenha uma consulta de R$100 e eu vejo que o médico me cobra R$80 para atender. Sobra 20. Mas quanto que leva? É 1 hora de consulta. O meu aluguel, ele dá quantas horas de consulta? Aquela sala. Então, quanto custa 1 hora? É uma divisão, simples. Mais 20. Opa, já está no 0 a 0. Então, se eu colocar o custo do meu aluguel, mais o custo do meu médico, estou dando números aqui hipotéticos, já está zerando. Então, tem alguma coisa errada. Como é que eu pago o custo fixo? Como é que tem? Cadê o imposto? Cadê todo o restante para funcionar? Em média, eu gasto tanto ali porque o cara tem sei lá, um lanchinho. Desculpa, um lanchinho que o cara recebe, um exemplo, um brinde. Quanto que custa? Então, cada consulta vai ter esse variável. Então, é diretamente relacionado. Diferente de um gasto que eu vou ter fixo. Se eu tiver mais uma consulta ou não, esse gasto vai acontecer. Aí é o gasto fixo. Então, essa equação de quanto que é o valor de venda, menos todos os gastos variáveis, você vai ter uma boa noção de quanto que é, de fato, a contribuição que aquela venda gera. E aí, com base no teu custo fixo e no volume que você espera ter, ou que você já tem de histórico, você vê se bate. Ou se zera, ou se sobra, ou se está negativo. E aí você começa a calibrar. E a última variável, que não é menos importante, é o mercado. Os concorrentes. Não adianta eu falar o seguinte, olha, a minha consulta aqui é de R$100. Não está dando para fechar a conta, não. Só que meus concorrentes do mesmo nível, o mais caro está cobrando 80. Então a opção de eu mudar de 100 para 130, praticamente não dá, porque eu já estou até acima. Então eu vou ter que fazer o quê? Rever toda a minha estrutura de gastos variáveis e gastos fixos. É aquela questão de botar no orçamento, de fazer uma redução de custo sustentável, porque o dinheiro está fugindo para algum lugar. É isso aí. E, de novo, o principal ali é esse variável. Porque o fixo é fixo, né? Como o próprio nome diz. Só que o variável, às vezes, tem gente que tem grande surpresa que às vezes o variável não está bom. E essa margem de contribuição. E é ali que é a cereja do bolo. Entendeu? Então o cara tem que estar entendendo se o negócio está trazendo margem, se essa margem é competitiva, como que ele está frente ao mercado, porque às vezes eu estou com R$100 e a minha margem está ruim. E, meus concorrentes, o menor está com 130. Então, de repente, eu não tenho espaço de 100 passar para 115. Entendeu? Aí é a margem que eu estou trazendo para o negócio. Então, muitas vezes, as pessoas também não avaliam os concorrentes. E avaliar o preço. Por exemplo, na área de educação, a gente fazia de tempo em tempo uma avaliação com todas as instituições. Em cada curso, até por turno, porque eu tinha que saber se o meu preço estava competitivo ou não. Independente se ele era bom para mim. Mas ele estava competitivo?
Porque senão eu tenho que rever de novo o meu custo. Porque eu não posso, né, ou você vai para competitividade em custo, ou você vai por diferenciação. Aí depende, claro, do como é que você se posiciona, na parte mais da tua estratégia competitiva. Mas você pode aumentar teu preço? Muitas vezes você não pode. Aí você tem que fazer o quê? Rever toda a tua estrutura de custo para que o preço caiba, né, e te gere o resultado que você espera. Quero mais uma dica, Alessandro, porque eu acho que você já está mexendo com a cabeça de muita gente que está nos ouvindo e nos assistindo pelo YouTube. E você falou ainda há pouco sobre você colocar ali algumas coisas em planilha. Na sua visão, o que deve conter nessa planilha? Por que nós falamos sobre caixa, fluxo de caixa, falamos sobre capital de giro, falamos sobre investimento, momentos, mas eu estou perdido. Eu escutei você, ou pelo Spotify, ou estou te assistindo pelo YouTube, estou assistindo algum corte seu no Instagram, e estou pensando, beleza, por onde eu devo começar? Eu estou entendendo que eu tenho que organizar minha casa, eu tenho que ter essas preocupações, mas às vezes a pessoa está anotando tudo no caderninho, porque é aquilo. Você está no início, as coisas estão acontecendo, o carro está andando e você está trocando a roda. O que você entende que essa pessoa tem que ter nessa planilha? O que é fundamental, não pode deixar de ter nessa planilha? Como é que ela deve alocar essas informações nessa planilha? E qual é o momento, Alessandro, dela migrar para um sistema? Porque automatizar é até mais seguro, né? Porque uma planilha, se o seu computador quebrar, você pode perder. Se você não tiver um backup, já era. Então, eu como empreendedor, como dono de uma clínica que já está operando ou que já estou querendo começar a empreender, o que eu devo fazer para me manter organizado e qual é o momento adequado para eu migrar? Ou já vale a pena, Alessandro, eu já começar através de uma plataforma? Então, acho que depende muito da estrutura que você tem de capital. Porque às vezes a pessoa está começando, mas ela já está preparada para ser num porte específico ali que faz sentido. Aí o mundo perfeito é você já começar com um sistema de gestão. Hoje tem alguns sistemas desses, né, sem citar nomes, mas de ERPs para pequenas empresas. Então é muito comum você achar, por modelos de assinatura, muito leve, porque os tradicionais você tinha um valor muito alto de implantação. Né? Se você pensar nesses grandes aí, o SAP, Oracle, era um negócio inviável para pequenas empresas porque era uma paulada de investimento que o cara não aguentava. Hoje em dia tem diversos, né? Vou falar alguns exemplos, tipo o OMIE, Conta Azul, esses mais famosos, que você paga uma mensalidade, né? Aí depende do plano, que é muito leve para você já começar no sistema. Só que muitas vezes às vezes não tem nem alguém, né, dedicado com um mínimo de experiência básica para trabalhar com um sistema ali de gestão. E aí você começa na planilha mesmo. Ou se você começa muito pequenininho e não tem jeito, tem que ir para a planilha. A planilha não é um problema, ela tem suas fragilidades. Hoje você tem também a planilha, por exemplo, no ambiente do Google, que diminui um pouquinho o risco de perder o arquivo, porque está na nuvem, tem o backup dele, aquele negócio todo. Basicamente, o que eu digo? Você tem que ter as principais informações financeiras e que o teu contador vai precisar. E pode ser em planilha, né? Não é o mundo perfeito, o melhor é o sistema, mas para começar, às vezes, ele vai atender. Basicamente, você vai ter o que eu recomendo. Poxa, você está falando de todos os pagamentos ali. Tem que saber um código-chave daquele pagamento para ele ser único ali na tua planilha de controle. Você tem que saber qual é a natureza dele, se você tem uma espécie de centro de custo para já começar a saber o que significa aquele pagamento ali, de qual área que seria, né? Qual é realmente a finalidade dele, quando que foi a data que era a data de vencimento daquele pagamento, quando que foi pago, entendeu? Um campo, de repente, de descrição mais detalhada, observação. Então, são informações básicas, mas que depois você fala assim, o que eu vou precisar saber daqui 6 meses que aconteceu, né, lá atrás? Básico. E o contador vai querer saber de onde teve nota fiscal, o que foi isso, foi um reembolso, qual a natureza, foi um investimento, foi uma despesa, basicamente isso. E ao mesmo tempo da tua planilha de faturamento, de recebimentos. O que você recebeu? Qual o número da nota fiscal que foi emitida? Né? Qual foi a natureza daquilo ali? Qual foi o cliente que eu faturei? Qual foi o valor? Então são informações básicas que todo empreendedor não vai poder fugir. Ele vai ter que ter essas informações para ele ter esse histórico. E aí, né, dependendo do volume, ele rapidamente vai ter que ir para um sistema de gestão. Porque ele não vai aguentar trabalhar um volume absurdamente ali com planilha. Aí depende muito disso, mas hoje em dia já desmistificou muito esse medo de um sistema de gestão, porque tem esses modelos leves, por assinatura, que você faz sem ter uma paulada de implantação.
Então você paga uma mensalidade que é muito mais viável para um pequeno empreendedor conseguir passar por um sistema desse. E aí você tem toda a segurança de um sistema, relatórios, ambiente rápido de você consultar, conciliação um pouco mais prática ali para ser feita, e o próprio contador às vezes já pode acessar o próprio sistema. Então você tem outras vantagens que acho que não tem como fugir. Em algum momento o empreendedor vai parar num sistema desse hoje em dia. Vou provocar você mais uma vez sobre esse tema de sistema. Tá? Porque acontece, muitas pessoas acabam tendo ali um sistema que faz marcação, que controla a agenda, e ali acaba tendo uma aba financeira. Quais são as informações que você entende, né? Porque nem sempre, através desses sistemas, você consegue tirar todos os relatórios para poder fazer todas as avaliações que você nos trouxe aqui hoje. Uma dica agora, para quem está nos acompanhando, quais são as informações que ela tem que buscar nesses sistemas? É o EBITDA, porque tem sistema que vai lá puxar o relatório, vem o EBITDA, traz o lucro, traz todas essas informações necessárias que vai te ajudar na construção de sucesso da sua saúde financeira. O que você acha que tem que ter de informação ali nesse sistema? Então, provavelmente muitas delas não vão estar ali prontas no sistema, né? Só poucos que trazem grandes ali indicadores já, igual a gente falou lá no início. Mas o principal vai ter. Então, muitas vezes o que a gente faz? A gente extrai a base mais completa que tem do sistema, mensalmente, e a gente processa essa base para extrair essa apresentação de resultado mais rica. Por quê? Tem indicadores que você tem que pegar uma parte ali dos gastos operacionais, dos gastos comerciais, com gastos de marketing, aí fazer uma continha para chegar no indicador. Então, dependendo do indicador, tem algumas fórmulas para você chegar. Então, muitos sistemas não têm. Mas isso não é uma grande complexidade. Uma vez você sabendo qual é a informação que você quer chegar, você extrai a base e você faz esse processamento. Seja numa planilha, que depois gere uma apresentação ou não. É muito do que a gente faz quando o cliente não tem isso pronto, que é muito comum. Agora, se você puder trabalhar num sistema de gestão que seja integrado com a tua operação da clínica, eu acho ideal. Porque uma coisa está falando com a outra, né? Então, hoje tem algumas boas opções. Eu não vou aqui recomendar um outro, porque não é o caso, mas assim, eu acho que tem algumas opções que a pessoa pode sim aproveitar o melhor de forma integrada. Que ele consiga ter o atendimento dele, seja o mesmo sistema do financeiro, porque não precisa inventar muita coisa. Se você tiver uma boa entrada de dados correta, provavelmente você vai ter as principais informações. E aí o ideal é que você tenha uma boa estrutura de centro de custo desenhada, né, e centro de lucro, para que você saiba todo o teu faturamento, em qual é a classificação gerencial que ele está entrando, de que significa, e das despesas. Com isso, quando você extrair essa base, você tem todas as informações que você precisa. Você sabe quanto foi o gasto de pessoal do time de marketing, quanto foi o gasto de fornecedores do time comercial, time financeiro, tudo isso está atrelado à estrutura de centro de custo, que praticamente qualquer sistema hoje, praticamente ele aceita você colocar essa estrutura e trabalhar com ela. Muitas vezes o empreendedor, porque não tem ninguém de uma área de planejamento financeiro, não tem estrutura de centro de custo. Ele fala o seguinte, isso aqui é uma despesa operacional. Mas despesa operacional de quê? Aí o cara não consegue tomar decisão. Não, isso aqui é um gasto de uma consultoria ligado ao time de marketing. Opa, então eu estou gastando isso aqui de consultoria para um marketing para o quê? Para trazer cliente? Para melhorar meu brand? O que é isso? Aí começa a ficar rico. E aí o cara começa a tomar uma decisão melhor. Ou ver o histórico que aconteceu, se fez sentido ou não fez, o que ajusta naquilo ali. Entendeu? Então, às vezes, são ferramentas simples que você consegue usar em praticamente qualquer sistema para você ter a informação adequada para conseguir gerar bons relatórios, bons indicadores. Dificilmente você não vai ter a informação, entendeu? Mas tem que ter, minimamente, uma boa estrutura de centro de custos, centro de lucro, classificado isso, conseguir extrair essa base, gerar uma boa apresentação de resultado, de preferência comparar com o que estava orçado. Aí é praticamente receita de sucesso em relação à gestão financeira. Entendi. Tem situações, Alessandro, que nós olhamos assim para grandes empresas porque nós buscamos inspirações, né, em empresas de sucesso. Mas nós falamos assim, caramba, aquilo ali eu só posso fazer quando eu tiver com um caixa robusto ou quando eu me tornar uma empresa de grande porte. Mas eu acredito que tem situações que você pode olhar e falar assim, beleza, eu não consigo hoje fazer nessa proporção, mas eu já consigo adequar alguma coisa aqui no meu negócio. E uma delas que eu enxergo é sobre conselho. Muitas empresas possuem conselhos consultivos, uma empresa de pequeno porte, de médio porte.
ela deve ter um conselho ou ela deve começar a estudar, a pensar em implantar ali, chamar algumas pessoas para compor um conselho? Quem eu devo escolher para ser conselheiro da minha empresa? Eu preciso pagar? Eu consigo trazer conselheiros sem remunerar? Aonde eu busco essas pessoas? É um tema que vem sofrendo alterações aí constantes. No passado, isso era visto apenas para grandes companhias, né? Você ter um conselheiro era algo num nível muito, muito raro de nível de companhia para ter. Hoje em dia já mudou bastante. Por quê? Primeiro, com esse ambiente remoto. Então, você vai ter um conselheiro, às vezes, que fica em São Paulo e a tua empresa está no Rio. Não faz diferença, você pode se reunir de forma remota. E hoje, você tem muitas pessoas que colaboram. Ele vai ter ali 1 hora, semana sim, semana não, para debater esse tema com esses consultivos. Então, ele não tem uma responsabilidade de um conselho de administração. Então, isso também suaviza. Certamente, você vai encontrar pessoas que podem participar disso sem remuneração. Claro que, se você tiver uma remuneração, eu acho mais adequado, eu acho mais justa. Mas existem pessoas que querem ganhar autoridade, que querem ter experiência prática como conselheiro e já tem muita experiência para agregar, independente do segmento. Mas você tem a opção, sim, de ser sem pagar, de ser pago. Eu acho que é mais adequado ser pago. Por mais que seja um valor pequeno, dependendo do porte da empresa, mas acho que é justo, porque a pessoa vai se dedicar ali o mínimo, eu acho mais justo. O que eu recomendo é o seguinte: se você quer ir para o conselheiro consultivo, você tem que ter um formato que não seja, né, todos os conselheiros do mesmo padrão, da mesma experiência. Né? Se você trouxer todo mundo muito parecido, você não tem a riqueza das críticas, dos questionamentos que podem surgir. Então eu acho bacana, você quer compor ali 4 conselheiros, que você traga alguém com uma visão mais pegada a growth, né, de crescimento, de expansão, outro mais focado em risco, gestão ligada a preocupações com compliance, outro mais ligado a finanças. E aí com essa galera junta, você vai ter uma chuva de ideias ali muito rica e de críticas para o teu negócio. Mas assim, o que eu penso? Primeiro, você trabalhar com o teu time de gestão. Muitas vezes o teu time de gestão é suficiente. Se você entende que, poxa, não, já está maduro, está rodando bem, mas eu quero dar uma camada a mais, vai para o conselheiro, o conselho consultivo. Hoje, o que mais tem é também o tal do conselheiro as a service. Eu faço esse papel lá na empresa, né? O nosso foco é CFO as a service, mas a gente também faz o papel de conselheiro. Porque o CFO muitas vezes é um conselheiro, só que com uma visão muito mais de finanças, mas que às vezes se extrapola a finanças. Então você faz. E tem outros parceiros que podem trabalhar. Você pode buscar isso na tua rede. Se você achar que a tua rede é muito fraca, você não tem gente nesse perfil, você pode buscar com pesquisas normais no mercado, ou até mesmo com recrutadores, que aí já vai ser um conselheiro mais tradicional, que de repente vai querer um contato mais direto ali, não no modelo de empresa, aí tem que avaliar caso a caso. Mas, resumindo, eu acho que é muito interessante. Eu acho que hoje pequenas empresas, principalmente com essa pegada de startup, elas têm total acesso a ter um conselho consultivo e você pode sim até ter ele sem remuneração. Mas eu recomendo, se for possível, trabalhar com algum tipo de remuneração que eu acho mais adequado, né, para a exposição e tempo que a pessoa vai se dedicar e para a pessoa ficar até mais um pouco motivada. Acho que não sei se deu para clarear um pouco. Não, ficou muito claro. Você falou um pouco desse sistema de assinatura que você fornece na sua empresa. Então, praticamente hoje, né, é lógico que nós precisaríamos de mais tempo para aprofundar isso, mas você trouxe uma visão para quem está nos acompanhando do que deve ser feito dentro da empresa dela, da clínica dela, para que ela tenha uma saúde financeira muito saudável e que ela possa começar a pensar em expandir. Você já até deu aqui a dica de como ela pode preparar a expansão dela, mas eu fiquei interessado em saber sobre esse seu serviço, porque, pelo que eu estou entendendo, ele vai complementar com o time de gestão da empresa, né? A clínica, ela não precisa excluir ali, ou ela não vai demitir todo o time dela financeiro e vai delegar para você essa função. Mas pelo que eu entendi, não sei se eu estou errado, você complementa o time de gestão financeira ali, o time financeiro da clínica, para que ela possa performar ainda melhor. Ou seja, se o time já está performando, né, depois de tudo que você nos ensinou, das práticas que elas já estão tendo, com o que você vem fornecendo, com a sua experiência e com toda a estrutura que você traz, me parece que ela vai conseguir performar ainda mais.
Então, assim, me explica um pouquinho aqui, até para quem estiver interessado, para aquela pessoa que está perdida, aquela pessoa que entendeu aqui o que você falou e está falando assim, caramba, eu preciso ajeitar a minha casa. E eu também tenho certeza que tem pessoas que estão falando assim, cara, eu estou no caminho correto, eu preciso ajustar uma coisa ou outra, mas eu quero performar ainda mais para que eu possa expandir com mais qualidade. Então, como é que você pode abraçar com uma luva esse time financeiro? Perfeita a tua colocação. O produto, né, a potência que é a nossa empresa de consultoria, sou eu e um sócio, Leonardo, ela já existe há um tempo. Ela começou com trabalhos mais tradicionais de consultoria, na parte de reestruturar áreas, processos, com uma pegada sempre financeira e alguns trabalhos também na área de compliance. Depois a gente entendeu que um modelo mais adequado para facilitar tanto a entrega quanto o acesso era o modelo de diretor financeiro por assinatura, que é o CFO as a Service. Na prática, o que a gente faz? A gente faz um acordo com a empresa, com o cliente, onde tem uma assinatura mensal e com base nisso ele tem toda a nossa experiência. Né? Eu tenho ali mais ou menos 15 anos de experiência no mercado, várias empresas, vários segmentos. O Leonardo, meu sócio, também tem algo parecido, na área muito específica, mais de modelagem financeira. Ele é bem técnico nessa parte, além de toda a parte de executivo e gestor também. Então a gente junta isso tudo e a empresa, em vez de ter que contratar um colaborador, um CLT, um cara dedicado, né, nesse perfil, ficaria muitas vezes inviável para uma empresa menor conseguir ter essa estrutura. E ela consegue ter toda essa experiência nossa através de uma entrega, a maior parte dos casos de forma remota, onde a gente tem um encontro semanal e todo o trabalho acontece pelos bastidores, com trocas de um grupo de WhatsApp, e-mail e o principal, entrega. Então, qual é o nosso maior valor? É entregar alto valor agregado com baixo investimento para empresas que não poderiam ter isso de forma tradicional. Esse é o nosso foco. E aí, como é que a gente faz isso na prática? Tem cliente que a gente faz o papel de CFO bem aprofundado. Como assim? Tem clientes que eu faço a aprovação dos pagamentos dele. É o nível mais próximo que tem. Porque ele não tem ali um gestor financeiro para fazer isso. A gente faz esse nível, a gente monitora toda a equipe, chega nesse momento, a gente participa de reuniões, muitas vezes a gente tem até e-mail lá da empresa do cliente para poder representar de fato a empresa, a gente participa junto com o cliente com novos investidores, novas linhas de crédito, decisões estratégicas, decisões em relação à parte e elaboração da parte orçamentária, apuração do resultado do cliente mensalmente. Então depende um pouco da dor, da necessidade. Como é que a gente faz? Primeira coisa, quando a gente vai marcar um bate-papo para entender o momento do cliente, a gente faz algumas perguntas-chave para ver qual é de fato que ele precisa. Aí a gente manda uma proposta para o cliente com esse modelo. Uma vez fechada, a nossa primeira reunião é uma reunião extensa de entendimento. Com base na nossa experiência, a gente vai em pontos-chave para entender de fato qual é a dor. Com base nisso, depois, a primeira fase a gente chama de diagnóstico. A gente gera uma inteligência com base nessas entrevistas e na nossa experiência do que a gente entende que são as principais dores e quais deveriam ser as prioridades do nosso trabalho junto com o cliente para fazer acontecer, por ordem de prioridade. O cliente às vezes concorda exatamente, às vezes ele pede para mudar uma coisa ou outra, não tem problema, a decisão final sempre é do cliente e a gente fecha meio que um roadmap ali de ação. E aí a gente vai entregando. Quais são as principais áreas que a gente ajuda? Por exemplo, você tem todos os teus processos e controles internos do âmbito financeiro, contas a pagar, faturamento, né, inadimplência, por aí vai. A gente faz uma avaliação desses teus processos e faz uma crítica e uma recomendação com base em melhores práticas do que você está legal, o que você não está legal e como você poderia ajustar. E a gente acompanha esse ajuste. É um pedaço do trabalho. O outro pedaço do trabalho entra na parte mais rica, que é o planejamento financeiro, que a maioria não tem. Né, dessas empresas menores. E aí o que a gente faz? A gente pega de fato na mão do cliente e constrói em conjunto o orçamento. Aí o orçamento anual é uma das maiores riquezas que ele vai ter, porque isso fica para ele, tudo isso é dele, todos os materiais. Então ele pode ter às vezes um assistente, um analista financeiro, ele vai ter acesso a tudo que a gente construir. A gente constrói uma inteligência. Né? Depois disso a gente vai trabalhar com ele na apuração de resultado mensal, que muitas vezes ele recebe um DRE do contador, às vezes 3 meses depois, 4 meses depois, e nem olha, muitas vezes. Porque tem muito ajuste da realidade com o contábil, ou já tem tanto tempo que o negócio já mudou, então a gente tenta fazer algo que ele consiga ter um resultado. Poxa, eu estou agora, por exemplo, em janeiro, eu vou entregar o resultado para ele de dezembro. É o máximo que a gente pode trabalhar. Não dá para ser mais demorado que isso, gerencialmente. Senão o cara perdeu muito o time do negócio. Né? Alguns indicadores o cara acompanha diariamente, mas o principal grosso do resultado do mês, fechou o mês, no próximo mês tem que estar pronto. E aí a gente ajuda ele a ter isso.
sem ele ter que contratar um gerente, um diretor, nada disso. A gente faz isso tudo para ele, entrega pronto para ele. E ajuda até na discussão da interpretação dos dados. Que muitas vezes o cara já sabe fazer isso sozinho, mas a gente também critica. Aí entra um pouco do papel do conselheiro. A gente ajuda. Você, cara, ó, o que você está falando aqui? Pô, mas com base no que eu já vi, isso aqui não é legal, por causa disso, por causa daquilo. E a gente vai ajudando ele nessas reuniões com essas críticas. E aí, o que entra também que nessa parte de planejamento? Estudos econômicos. O cara quer fazer um novo negócio. O cara quer saber se o meu preço está adequado. Isso tudo está dentro dessa assinatura. O cara não paga nada mais. Não tem, não, faz um projeto novo, uma proposta nova. Não. Está aqui dentro, enquanto tem essa carga horária acontecendo de assinatura, tudo isso está dentro. Como se ele tivesse um time de planejamento financeiro que ele demanda e ele vai entregando. É a mesma coisa, ele fica sob esse guarda-chuva. Aí a gente ajuda ele. Pô, reavaliar, porque a gente já tem orçamento, já conhece todo o modelo de negócio do cara. A gente vai fazer precificação, se está adequado, se não está adequado, mostrar os principais indicadores para ele. Aí, por exemplo, tem empresa que está no momento de captar recurso financeiro. Muitos parceiros de investidores falam o seguinte, não, eu quero uma projeção detalhada do teu negócio. Pelo menos durante 1 ano, 3 anos, alguns 5 anos. A gente ajuda ele a montar toda essa projeção com base no que a gente já está conhecendo do orçamento para ele mostrar para os parceiros de investidores. A gente pode participar até mesmo da conversa com eles. Aí depende de cada caso. Tem cara, não, eu que toco lá, não tem problema, porque não quer abrir, quem é, não tem problema. Quero que vocês estejam comigo, estão com ele. Então, depende, é muito personalizado, mas o principal das grandes áreas são essas. E aí tem alguns detalhes que a gente brinca que é cereja do bolo, que não está na proposta, mas a gente faz às vezes. Por exemplo, você está lá e você quer contratar agora um controller. Independente da gente estar lá. Porque, sei lá, no futuro eu posso não estar mais lá, ele quer ter um controller para fazer um pouco desse papel. A gente ajuda ele no recrutamento. Batendo ali no skill, né, perfil do cara, entrevista o cara, ajuda ele a tomar decisão. Entendeu? Já fizemos isso para alguns clientes. Poxa, contrata às vezes uma analista financeira boa que dá conta. Eu atendi um cara que era um franqueado Megamart, o cara tinha 2 lojas, e ele não tinha um financeiro. Então, nosso papel foi muito mais nessa visão mais estratégica, como se fosse uma mentoria numa visão estratégica, que é uma visão de CFO, mais estratégica. Só que ele queria uma pessoa para fazer pagamento no dia a dia. Não é o nosso foco. A gente não é um BPO financeiro de pagamento. A gente é uma visão de um diretor financeiro por assinatura. Então, a gente ajudou ele a botar uma analista. Foi uma menina, está lá com ele até hoje. Quanto que valeu isso? Estava na assinatura. Não cobra um serviço de headhunter, não. A gente ajudou com skill. Na verdade, às vezes a gente traz até da nossa própria rede, sem ter nenhum tipo de cobrança, nada disso. Porque como a gente conhece muita gente do financeiro, eu sei quem é quem, sei quem é mais confiável, qual o perfil, qual a experiência. Então, coloca mastigado, a decisão é dele. Mas está lá até hoje trabalhando. Então, tem algumas experiências que a gente vai agregando na minha rede de contato. Contatos que eu tenho com bancos. Às vezes o cara precisa de um capital de giro, às vezes ele só conhece o cara do banco X. Pô, eu conheço o banco X, banco Y, banco Z, banco W, trago toda essa galera para conversar, apresento a ele, ele participa, e às vezes, uma operação que sairia de 3%, de repente conseguiu a 1,5%. E aí isso é uma economia para ele. A gente não ganha mais nada sobre isso. Não tem variável, nada. É uma assinatura. Quanto mais valor eu agregar a ele, é o nosso objetivo. Para quê? Para que ele fique bem financeiramente, possa crescer e, principal, para o nosso lado, é claro, fale bem da gente. Então esse é o nosso foco. Entendi, olha só. Eu vou, já caminhando para o final, eu vou te fazer mais uma pergunta com base no que você disse. Depois eu quero voltar na questão da prestação de serviço, do resultado que você entrega para essas empresas. Legal. Eu vou te pedir uma situação aqui que eu não sei se você vai gostar, porque nós não combinamos, mas vou jogar essa bomba pro teu colo, entendeu? Mas daqui a pouco. Agora eu quero saber o que é compliance, porque você falou sobre isso, e qual a importância dele para uma empresa. Eu sou um entusiasta de compliance, né? Eu comecei minha carreira numa empresa grande de auditoria, PwC, uma Big Four que eles chamam, né? Empresa multinacional. Então, aprendi muito sobre riscos, auditoria, compliance. Isso na época que quase ninguém falava aqui no Brasil. Tinha uma lei chamada Sarbanes-Oxley que exigia algumas empresas que tinham ações lá fora do Brasil, né? Na Bolsa de Nova York e tal, para que tivesse um nível de controle interno de uma exigência maior, e eu tive a oportunidade de fazer muitos trabalhos relacionados a isso. Por exemplo, como foi o trabalho da Vale, que é uma grande empresa, né, todo mundo conhece, e ela precisou passar por esse processo. E eu ajudei eles via PwC. Então, esse compliance é muito antigo. Hoje já está sendo mais falado. Eu vejo o compliance, o que é? Está em conformidade. Então, o compliance é um termo muito amplo. Mas tentando trazer para uma forma mais prática, é o seguinte, você tem uma empresa. Pô, como é que é o teu compliance? Depende. Você tem um compliance mais corporativo. O que é isso? É você ter uma boa clareza dos teus valores, um bom código de conduta ética,
né? Por que você tem isso? Não é à toa. É para que todo mundo saiba o que você aceita, o que você não aceita. Ah, eu sou colaborador da tua empresa, eu posso aceitar um presente de um fornecedor? Ah, se for uma lembrança de até R$ 50, pode. Ou não. Aqui pode até R$ 300, você pode. Ou não pode nada, nem uma bala. Depende da empresa. Não tem exatamente o que é certo ou errado. Depende do combinado. Para aquela empresa, para aquele perfil. Às vezes, você negar um almoço com um parceiro de uma instituição financeira, você pode perder um negócio. Agora, você pode aceitar uma viagem? Não. Então depende. Então isso tudo é compliance. Quando você implementa um bom canal de denúncias. Você sabia que a maior parte de fraude das empresas são identificadas através de denúncias? Você bota auditoria, bota controle interno, bota gente de confiança. Nada disso identifica tanta fraude quanto um canal de denúncia. Por quê? Porque no canal de denúncias é uma ferramenta própria, onde as pessoas têm um bom treinamento de como que é o funcionamento. Tem uma pessoa séria de compliance para tratar isso, de forma, pode ser anônima, né? Depende, pode ser totalmente confidencial ou não, depende do que a pessoa queira. E ela vai ali relatar, às vezes, algum problema que está acontecendo que só uma pessoa está vendo. E ninguém nunca vai descobrir, mas ela fala. Seja problema de fraude, seja assédio, moral, sexual, tem de tudo. Então, o maior canal de você identificar isso é através de um canal de denúncia. Isso é quem cuida disso, é uma área de compliance. Então, são exemplos práticos, tá? E aí você vai extrapolando. Você tem um compliance mais ligado a uma operação, financeiro, na área de saúde. Quem cuida de todas as exigências da ANS? É compliance. Mistura um pouco o jurídico, mas hoje em dia, cada vez se fala mais no compliance, né? Como é que é a conduta dos colaboradores? A conduta da empresa. A empresa pode aceitar algum tipo de propina para fechar um negócio? A gente sabe que é um assunto muito polêmico, a gente sabe que o ideal, óbvio que não, mas isso está claro no código de conduta. Então eu sou um executivo. Se alguém falou, não, aceita isso aqui para fechar esse negócio. Opa, não. Pô, mas tu não vai aceitar, tu vai atrapalhar. Não, olha aqui o código de conduta. Não posso aceitar nada errado. Então me dá suporte como funcionário. E se eu fizer algo por minha conta e risco no nome da empresa, eu sou penalizado judicialmente. Porque a empresa me avisou no código de conduta que eu não podia fazer, me deu treinamento e eu fui lá e fiz um contrato, aceitei uma propina para fechar um bom negócio. Não poderia ter feito isso. Ah, não, o cara mandou. Quem mandou? No código aqui está claro que não era. Você assinou falando que teve treinamento, que não podia. Aí você fez, aí passa a responsabilidade da empresa e joga pro cara. Então isso blinda a empresa no âmbito de conformidade como um todo. Então ela está muito próxima, às vezes, ao âmbito jurídico, mas é mais amplo. O compliance ele entra na integridade, na conduta ética dos colaboradores, dos parceiros. Eu posso me relacionar com um fornecedor que está com o nome envolvido num algum projeto desse tipo Lava Jato, alguma coisa assim? Não, então não posso. Eu posso ter um cliente que está envolvido com riscos de lavagem de dinheiro? Não. Então todas essas variáveis, um bom sistema de compliance te ajuda. A gente fez um trabalho uma vez para uma empresa que traz aeronaves de fora para o Brasil, de um programa de integridade, um programa de compliance. A gente ajudou eles a criar um código de conduta ética, uma política anticorrupção, fizemos um treinamento para todos os colaboradores com termo de aceite desses documentos, fizemos um canal de denúncias, ajudamos ele a implementar. A gente não dá continuidade, eles que tocam, mas a gente desenhou isso tudo para eles. Esse é um exemplo de um projeto de compliance mais corporativo, mas é muito amplo. Dependendo do segmento, você pode extrapolar para várias áreas, mas lembra disso, compliance é o quê? Estar em conformidade com algo. Então, por isso que às vezes é muito parecido com o âmbito jurídico. Entendi. Alessandro, tá chegando o final. Eu gostaria que você desse uma dica de ouro. É bem verdade que você passeou por muitas situações e abriu a mente, eu tenho certeza que abriu a mente de qualquer pessoa que está nos acompanhando agora. Mas, vamos colocar mais uma cereja no bolo? Uhum. Fala aí, 2023... Hoje, muitas empresas ainda estão voltando do recesso. Dá aquela dica para ela que você entende que vai transformar o negócio dela no ano. Olha a responsabilidade que eu estou jogando para você. Não, mas vamos lá. Isso é um prazer poder falar disso. Não vejo muito, né, como fugir. Independente se você tem gente interna ou se você vai chamar um parceiro para te ajudar como a gente faz, desenhe um bom orçamento da tua empresa para esse ano. Se você não tem ninguém para te ajudar, não tem verba nenhuma para contratar algum apoio, nada, cara, a tradicional planilha básica. Começa a colocar ali, chama teu pessoal de confiança, de gestão ali pelo menos, para você começar a projetar o que você pretende ter de receita por cada mês de 2023. O que isso vai gerar de custo para você entregar? Quais são as despesas operacionais, as despesas administrativas que você vai ter que ter para fazer essa máquina girar?
E quanto é que isso vai trazer de resultado? Se vai trazer ou não. E aí, quando você estiver falando de receita, não bota um número qualquer ali. Tenta abrir esse número. Por exemplo, imagina, você é uma clínica, você atende, por exemplo, 100 pacientes. Isso, em média, teu ticket médio é de tanto. Então, gera tanto de receita. Aí, tu tem condições de passar de 100 para 150? Então, simula aqui com 150. Tenho. Então aumentou a receita para tanto. Isso projetando no teu orçamento. Porque senão você bota um número fechado, você não tem clareza, compromisso. Bota um número onde formou aquela receita. Entendeu? Vai tentando abrir o mais detalhado possível. Muita gente, a pessoa fala assim, eu fiz o meu orçamento. Quando tu vê, tu fala assim, a receita é de 200 mil, outra receita de 300 mil. Mas com base em quê? Aí ninguém sabe. Eu imaginei por... Aí não tem segurança. Não, eu vou ter tantos clientes por tais dias na semana, em tais horários. Quanto mais tu abrir a formação da tua previsão de receita, é melhor. Porque tu vê se tá fazendo sentido, se tu para em pé. Ou tu fala assim, eu tendo 100 clientes. Daqui 2 meses eu quero atender 500. Tem capacidade para isso? Capacidade da tua clínica. Também, tem né? salas disponíveis? Não. Tu vai alugar um novo prédio e botou esse novo prédio no teu investimento, na tua previsão de despesa daqui 2 meses ou antes para fazer uma obra? Não. Então tu está falando um número que não faz sentido. Aí cuidado. Ou seja, voltando, um bom orçamento, seja sozinho ou com um apoio, mas tenta abrir o máximo das tuas previsões. Quando você tiver isso, todo mês você tem que tentar apurar o teu resultado de uma forma mais segura possível, gerencialmente falando, para saber se tu tá andando bem, se tu tá alinhado com o teu planejamento ou não, e tomar decisões, caso você esteja saindo do trilho, decisões para voltar pro trilho, realmente com velocidade. E atrelado a isso, né, às vezes sozinho é um pouco difícil, mas tentar bater se o teu preço faz sentido. Tentar bater bem se aquele teu preço para em pé, se você está realmente fazendo, né, as coisas certinho. E, por fim, não menos importante, que o orçamento vai te ajudar, é rever toda a tua estrutura de gastos. Sempre, sempre. Tem coisa que não está agregando valor? Tira. Isso aqui é importante para o negócio? Deixa. Então, não adianta. Se você estiver colocando recurso em algo que não agrega valor, você está perdendo dinheiro. Não tem como fugir. E, óbvio, não menos importante, pessoas certas nos lugares certos. E aí, a liderança. Né? A gente nem falou aqui de liderança, que é tanto assunto que a gente falou, mas eu acredito muito no poder da liderança. Um bom líder, ele retém bons colaboradores, ele na verdade, ele inspira. Então, o que significa isso na minha opinião? Pessoas, igual a gente falou que o cliente é um defensor, tem um advogado teu falando bem, o colaborador precisa ser. Né? Tem entendimento que fala assim, qual é o primeiro lugar da empresa? É o cliente? Tem algumas linhas que falam assim, o primeiro lugar da empresa é o teu colaborador. Aí você fala, não pode. Porque quando você trata o colaborador com respeito, inspira ele a ser uma pessoa cada vez melhor, né? Dá os recursos que ele precisa na medida do possível, se ele estiver satisfeito como pessoa, como profissional, ele vai atender seu cliente como? Com tudo, com brilho nos olhos. E isso vai deixar o cara com a experiência incrível, esse cara fiel, e vai trazer o LTV, vai trazer recurso. Então, tem gente que vai dizer, o foco é o cliente, eu massacro o meu colaborador. Eu deixo ele trabalhar até meia-noite, paciência, não pode reclamar. Não dou nada, não dou um benefício, não dou nada, não ajuda para ele fazer o máximo com o mínimo. Só que o teu foco é cliente, tu quer que ele atenda o teu cliente, top. O cara não atende, entendeu? O cara tá mal, o cara tá acabado. Então a liderança, acho que para fechar, é um excelente investimento. E aí não tem jeito. Claro que tem muitos treinamentos, a gente dá treinamento de liderança, já fiz isso várias vezes, mas só que é muito pelo exemplo. E você como dono do negócio, você como CEO do negócio, né, o nível mais de diretoria, você tem que dar um bom exemplo pro teu time, porque provavelmente eles vão replicar. Se você fala uma coisa e faz tudo diferente, aí não funciona. Não vai funcionar muito bem, né? Lembra que eu falei que ia jogar uma situação pro seu colo? Uhum. Então, nós não combinamos, mas, rapaz, depois de tudo que você falou, eu não poderia fugir. Você me botou em muitas situações hoje, Alessandra. Legal. Mas vamos lá. Você falou um pouco do seu negócio, né? Então, o que eu gostaria aqui? Que você pudesse, logo após nós vamos publicar, né, essa nossa conversa no nosso Instagram, no YouTube, aquela pessoa que ficou interessada em conhecer um pouco mais sobre a proposta da sua empresa, né, de CFO. O que você pode nos dar aqui? Um diagnóstico, uma conversa, um desconto, um primeiro encontro. Eu não posso, Alessandro, você me deixou nessa situação, eu não posso sair daqui sem te pedir isso. Por quê? O nosso principal objetivo desse podcast é potencializar também, da mesma forma que você está potencializando, investindo seu tempo em ajudar diversas empresas,
o principal objetivo desse podcast é ajudar as clínicas que fazem parte do nosso ecossistema. Nós queremos potencializar esses negócios. Então, depois de tudo que você me falou, eu tenho que conseguir alguma coisa para elas, né? Senão eu perdo um pouco do sentido desse podcast. Como você pode nos ajudar? Olha, a gente realmente não combinou, mas eu acho que é totalmente pertinente. O que eu posso me comprometer aqui com o público? Primeiro, essa conversa mais aprofundada, sem compromisso. Porque isso normalmente já é a primeira reunião do nosso modelo de assinatura, quando a gente faz essa conversa um pouco mais aprofundada para ver de fato quais são as dores e prioridades. A gente pode oferecer isso, mesmo a pessoa ainda não tendo fechado o nosso contrato com a gente. Então, acho que isso já é uma riqueza que ela vai levar. Se ela não quiser fechar, ela já vai ter praticamente um diagnóstico, né, através dessa conversa aprofundada. Então, isso eu já me comprometo. E, além disso, algo que a gente nem sempre fornece, porque às vezes acaba sendo realmente um volume de coisas muito grande, mas a gente consegue se comprometer com isso, com quem estiver ouvindo aqui e falar que veio pelo nosso papo aqui, um treinamento focado em alta performance. Treinamento que eu já fiz isso em algumas empresas, e não é o foco, porque muitas vezes a pessoa só está preocupada ali no orçamento, planejamento financeiro, que claro que é o principal, mas às vezes a gente brinca que é um banho de loja nos colaboradores. O que é isso? É entender como ele consegue ter uma maior produtividade, só que sem perder o seu equilíbrio. Então, é algo um pouco amplo. A gente entra numa pegada um pouco de atitude, um pouco emocional, técnicas práticas de gestão de produtividade, para que ele tenha o melhor resultado, a melhor performance, mas sem abalar o equilíbrio dele. Então, isso a gente consegue oferecer, aí já no caso, claro que a pessoa fechando com a gente. Algo que a gente vai em paralelo, a gente combina e passa esse treinamento. Se for aqui no Rio de Janeiro, a gente consegue fazer o treinamento até mesmo presencial, e se for fora, aí seria um treinamento completamente online, remoto, e a gente se compromete a passar esse treinamento adicionalmente junto com essa assinatura para dar um over-delivery, né? Agregar um valor a mais do que o padrão da proposta, que já é bem rica, mas a gente faz esse combinado então. Alessandro, como é que quem estiver nos assistindo, nos acompanhando, pode te encontrar nas redes? Legal. Acho que vale a pena depois a gente deixar, né, escrito assim nos Não, né? certamente Perfeito, nós vamos colocar lá. Porque os nomes disso são um pouco complexos, mas o meu nome é Alessandro Schlomer, né, com SCHLOMER. Aí esse é o arroba do Instagram. O meu LinkedIn também é Alessandro Schlomer. O da Potencer é Potencer Soluções Corporativas. Você vai encontrar no LinkedIn, você vai encontrar no nosso site principal, é www.potencer.com.br, é com ER no final, né, Potencer, que o nosso objetivo, igual a gente já conversou, é potencializar pessoas e, através de pessoas, potencializar empresas. Então, a gente sempre está muito preocupada com a pessoa. Tanto que nas nossas conversas, a gente sempre tem uma visão muito também do aquele perfil daquele empreendedor que a gente está conversando. Não apenas da gestão financeira. Mas por que ele está fazendo isso? Por que ele está misturando coisas pessoais com empresa? Então, a gente sai um pouquinho. Ele está cumprindo princípios que a gente entende importante no negócio, ele tem valores no negócio que a gente entende importante. A gente acaba tendo um papo um pouco mais amplo e não só financeiro. Então, isso a gente sempre, por isso que vem o Potencer, né? Que é nosso objetivo é esse. Então, basicamente esse. E aí, o meu e-mail direto é alessandro, com 2 S, normal, @potencer.com.br, né? E vai ficar aqui nas descrições. Vai ser um prazer bater um papo sem compromisso. No mínimo, a gente vai ter bons contatos, um bom networking, que eu acho que a riqueza do networking, então, que a gente nem chegou a falar aqui porque não era o foco, mas o tema também é muito rico. Acho que tem muito a agregar e vai ser um prazer escutar e falar com os ouvintes nossos aqui. Tá certo, meu amigo. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Prazer foi todo nosso. Parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado. Para você que nos acompanhou, eu quero agradecer você ter investido o seu tempo em estar aqui conosco nesse tempo que 1h30 nos acompanhando, aprendendo. Eu tenho certeza que tudo que foi dito aqui vai agregar muito para sua empresa no ano de 2023 e aproveite a oportunidade que o Alessandro disponibilizou aqui. Eu não poderia deixar de pedir ele alguma coisa, né, para ajudar vocês, porque esse é o nosso propósito. Então, procure o Alessandro para ter essa conversa sem compromisso, é um diagnóstico. Certamente, esse papo, por mais que você não feche um contrato com ele, certamente vai te gerar insights, certamente, de alguma forma, vai potencializar o seu negócio. E também, nunca é demais, né? Treinamento, aprender, sempre vai nos enriquecer. Então, aproveite essa oportunidade de se conectar com ele, de se conectar com a empresa dele e com as redes dele também. Isso. Um forte abraço, até a próxima. Siga @TerraTelemedicina no nosso Instagram, curta esse vídeo no YouTube, compartilha com seus amigos, que eu tenho certeza que você pode fazer parte dessa rede
de ajudar o próximo, né? Certamente você tem um amigo que tem uma outra clínica, ou tudo que o Alessandro falou aqui não serve só para quem é dono de clínica. Exato. Empreendedor, né? Exatamente. Qualquer empreendedor ou qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de negócio pode tirar o conhecimento que você trouxe aqui e aplicar no seu negócio. Deixa eu fazer um último comentário que me veio à cabeça, que é legal para o pessoal saber. E um diferencial nosso é o seguinte, a gente não tem contrato mínimo, então a pessoa não fica presa com a gente pelo menos 12 meses, não existe isso, e não tem multa de rescisão. Então, por isso que eu falei que é alto valor agregado com baixo investimento. Eu estou entregando valor, a pessoa paga hoje a mensalidade para começar o trabalho. A única coisa que a gente pede é isso. Aí a gente tem um mês de trabalho, né? Um encontro por semana, o trabalho é feito assim. No final desse mês, se você achou que não está gostando ou é suficiente para você, você vai me avisar, vai assim, olha, a gente não vai renovar. Tudo bem, não vai renovar. No próximo mês não tem mais trabalho, não tem mais mensalidade, não tem multa. Por quê? A gente, isso já, lá atrás, a gente quis defender isso. A gente entende que só faz sentido a pessoa estar presa a gente, o cliente, se estivesse sendo bom para os dois lados. Agregando valor, ele continua. Não faz mais sentido, independente do motivo, a gente vai querer saber o motivo para o nosso melhoria contínua, é claro. Mas não tem multa, não tem nada, não tem mínimo de tempo, então a pessoa pode ficar muito mais tranquila em relação ao investimento dela. Tá certo, meu amigo. Pessoal, até a próxima. Foi um prazer compartilhar esse tempo com vocês. E não esqueçam, curta a página Telemedicina, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Abraço!